Olá, meus queridos espectadores do canal Patas e Histórias. Como vocês estão hoje? Espero que estejam bem, confortáveis e prontos para mais uma história que vai tocar profundamente o coração de cada um de vocês. Antes de começar, quero saber de onde você está assistindo este vídeo. Comenta aí embaixo a sua cidade, o seu estado. É incrível ver como nossas histórias conseguem alcançar tantos lugares diferentes deste Brasil, tão grande e diverso. Cada comentário de vocês me mostra o quanto estamos conectados através dessas histórias emocionantes. Hoje vou compartilhar com vocês uma narrativa que mexeu muito comigo quando a conheci. É sobre uma jovem chamada Luísa, que vive com sua avó num pequeno sítio, enfrentou a crueldade humana e encontrou redenção através de uma incrível conexão com um cavalo selvagem que ninguém conseguia domar. A história que vou contar é sobre como uma menina simples, criada pela avó depois de perder os pais, conseguiu transformar uma situação de perigo em força através de um laço inexplicável com um animal tão incompreendido quanto ela. O que ninguém esperava era que esse encontro, nascido da crueldade de homens ricos, mudaria o destino de uma comunidade inteira. Se você já sentiu aquela conexão inexplicável com um animal, aquele olhar que parece enxergar sua alma, você vai entender perfeitamente esta história. E se você nunca sentiu isso, depois deste vídeo, talvez passe a ver os animais de uma forma completamente diferente. Vou contar agora sobre Luísa e Vendaval, uma história que vai te fazer rir, chorar e, acima de tudo, acreditar no poder transformador da conexão entre humanos e animais. Fica até o final, porque o desfecho desta história é algo que ninguém poderia imaginar. 3 caminhonetes pretas pararam bem no centro da praça, em frente ao coreto, onde a bandinha local ensaiava para a festa da colheita. A poeira subiu e cobriu tudo em volta, fazendo os músicos pararem de tocar, irritados. As crianças que brincavam por perto se afastaram, tossindo. De dentro dos veículos desceram homens com roupas caras, sapatos brilhando e óculos escuros, mesmo sem sol. Relógios dourados reluziam nos pulsos, correntes grossas pendiam dos pescoços. Falavam alto, riam sem motivo aparente, olhavam ao redor como se avaliassem um produto à venda. O povo parou para olhar curioso. Não era todo dia que gente daquele tipo aparecia por ali. O mais alto, chamado Ricardo, tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos impecavelmente aparados. Usava um terno cinza claro, mesmo no calor sufocante do interior. Foi o primeiro a sair do carro, dando ordens a um motorista que permaneceu dentro do veículo. Ricardo deu uma gargalhada alta e pegou um charuto no bolso da camisa. Acendeu com um isqueiro de ouro, soltando uma baforada de fumaça para cima. Esse fim de mundo ainda existe, disse zombando. Pensei que lugares assim só existiam em filmes antigos. O segundo homem, Fernando, era visivelmente mais jovem. Talvez em seus 30 e poucos anos. Tinha cabelos castanhos ondulados, jogados para trás com gel. Vestia uma camisa de grife cara aberta até quase o umbigo, exibindo uma corrente de ouro e parte do peito bronzeado. Fernando respondeu a Ricardo com sua fala arrastada. Isso aqui fede a bicho e pobreza, mas pelo menos as mulheres. E completou a frase com um comentário vulgar que fez todos rirem. Alexandre, o terceiro do grupo, era um homem de aparência intelectual, com óculos de armação fina e barba bem aparada. Usava calças caque e uma camisa polo cara, com um suéter leve amarrado nos ombros. Mateus, o quarto homem de cerca de 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e ar mais reservado, parecia o mais educado do grupo, embora estivesse claramente entediado. Lembra que estamos aqui a negócios também, Ricardo? Comentou Mateus, ajustando o relógio no pulso.
O resort vai precisar da boa vontade desse povo. Ricardo deu de ombros, despreocupado. Que boa vontade! Vamos comprar o que precisamos, pagar o que for necessário. Não precisamos fazer amizade com caipiras. O grupo caminhou em direção ao Bar do Cruzeiro, o único estabelecimento na praça que servia bebidas mais requintadas que a cachaça local. Era um prédio antigo, de tijolos à vista, com uma placa de madeira desgastada, onde se lia Bar do Cruzeiro, desde 1952. Seu José, dono do bar há mais de 30 anos, um senhor de cabelos brancos e rosto marcado pela vida, usava um avental encardido, mas limpo sobre uma camisa xadrez. Tentou puxar conversa quando eles entraram. Bom dia, senhores. Vieram a negócio ou passeio? O que traz os senhores à nossa pequena cidade? Ricardo nem olhou. Fez sinal com a mão, como se estivesse espantando mosca. Mateus, pelo menos, respondeu com um aceno de cabeça, educado, mas sem palavras. Os homens entraram no bar, sem dizer mais nada. Sentaram-se na melhor mesa, perto da janela, que dava para a praça. Lá dentro, pediram cerveja importada e carne mal passada, itens que raramente eram solicitados ali. Seu José correu para atender o melhor que podia. Uma rodada de uísque também, ordenou Ricardo, jogando um maço de notas sobre a mesa. Do melhor que tiver. O bar, normalmente ocupado por trabalhadores locais, estava quase vazio àquela hora da manhã. Apenas 2 idosos jogavam damas em um canto, lançando olhares curiosos para os recém-chegados. Quem passava na frente ouvia as risadas e os comentários maldosos. Era como se tudo ali fosse brinquedo nas mãos deles. As pessoas, os costumes, a simplicidade da vida local. Viram aquela vendedora de verduras ontem? Component placement? Perguntou Fernando, tomando um gole de cerveja. Aquela magrela de saia surrada. Tenho certeza que nunca viu um homem de verdade na vida. Risos ecoaram pela mesa. Fernando se referia a Luísa, uma jovem de 15 anos que vendia os produtos da pequena horta que mantinha com a avó, no sítio das colinas. Ao ver os homens, Luísa congelou momentaneamente. Seus olhos expressivos se arregalaram, e ela tentou recuar discretamente. Mas era tarde demais. Fernando já o havia notado e deu um cutucão em Ricardo. Ora, se não é a vendedora de verduras, disse em voz alta, fazendo todos no bar olharem para Luísa. Venha cá, menina, mostre o que tem de bom hoje. A jovem hesitou, apertando a sacola contra o peito como um escudo. Seu José percebeu o desconforto dela e interveio. A Luísa só veio entregar uma encomenda minha, senhor. Não está vendendo hoje. E desde quando você decide por ela? Zrenia rebateu Ricardo, sem tirar os olhos da menina. Venha cá, garota. Não mordemos, a menos que você peça. Os outros riram, exceto Mateus, que parecia cada vez mais desconfortável. Luísa deu alguns passos hesitantes em direção ao balcão, mantendo o máximo de distância possível da mesa dos homens. Só trouxe o que seu José pediu, disse em voz baixa, mas clara. Havia dignidade em seu tom, apesar do evidente nervosismo. Preciso voltar para casa. Minha avó está esperando o remédio. Sua avó pode esperar para mais um pouco, insistiu Fernando, levantando-se e bloqueando o caminho dela até o balcão. Mostre o que tem nessa sacola. Talvez queiramos comprar também. É só verdura, respondeu Luísa, tentando contornar o homem. Se quiserem comprar, podem ir à feira na quarta-feira. Alexandre soltou uma risada seca. Ouviram isso? A caipirinha tem língua afiada. Ricardo se levantou também, juntando-se a Fernando para cercar a menina. O bar caiu em silêncio tenso. Seu José começou a contornar o balcão preocupado. Por que tanta pressa? Perguntou Ricardo, tocando levemente o braço de Luísa, que se encolheu ao contato. Fique um pouco, conversamos, bebemos algo. Não bebo, respondeu Luísa secamente. E minha avó precisa do remédio. Com licença. Ela tentou passar,
Mas Fernando bloqueou seu caminho novamente. Não seja mal-educada, menina. Estamos tentando ser amigáveis. Ricardo, Fernando, já chega, interviu Mateus, levantando-se também. A garota está claramente desconfortável e tem compromissos. Deixem-na ir. Ricardo lançou um olhar irritado para Mateus, mas após alguns segundos de tensão, deu de ombros e se afastou ligeiramente. Claro, claro. Sempre o cavalheiro, não é, Mateus? Tudo bem, garota. Pode ir. Mas estaremos por aqui. Ainda vamos conversar mais detalhadamente. Havia uma ameaça velada nessas últimas palavras que fez um arrepio correr pela espinha de Luísa. Ela aproveitou a abertura e praticamente correu até o balcão, colocando a sacola rapidamente sobre ele. As verduras que o senhor pediu, seu José, disse apressadamente. Preciso ir agora. O velho fez que sim com a cabeça, preocupado, e rapidamente pegou algumas moedas do caixa. Aqui está o pagamento, Luísa. Vai com Deus, menina. E cuidado no caminho. Luísa pegou o dinheiro e saiu rapidamente, sem olhar para trás. Perto do meio-dia, 2 homens rudes, vestindo roupas simples de trabalho rural, entraram no bar. Eram peões da região que cuidavam do gado nas fazendas próximas. Sentaram-se no balcão, pedindo cachaça e tira-gosto. Ricardo observou-os por alguns instantes, antes de se levantar e se aproximar. O sorriso falso estampado no rosto não escondia as intenções duvidosas. Vocês trabalham com animais, não é? Component Placement perguntou, sentando-se ao lado deles no balcão. Os homens se entreolharam, desconfiados. Sim, senhor, na fazenda Bom Sucesso, respondeu o mais velho, um homem de meia-idade com a pele curtida pelo sol. E conhecem o pessoal que cuida do rodeio, da fazenda Santa Clara? Conhecemos, sim, disse o outro peão, mais jovem, interessado na conversa agora. O que o senhor quer saber? Ricardo fez sinal, para seu José, trazer mais bebida para os homens. Ofereceu um charuto, que foi prontamente aceito. Com a língua solta pelo álcool e a vaidade massageada pela atenção de um homem rico, os peões começaram a falar mais abertamente. Dizem que tem um cavalo lá que ninguém consegue montar, comentou Ricardo, fingindo interesse. É verdade? O peão mais velho riu, balançando a cabeça. O senhor deve estar falando do vendaval. Aquele ali não é cavalo, é o diabo em forma de bicho. Já mandou 3 montadores para o hospital. Vendaval? Pirussunguindo, repetiu Ricardo. O interesse genuíno agora. Por que chamam ele assim? Porque ele aparece e desaparece como o vento, explicou o mais jovem. Ninguém sabe direito de onde veio. Apareceu na região há uns 3 anos, sem dono, sem marca. Tentaram capturar, mas é impossível manter preso por muito tempo. Sempre escapa. E onde ele fica agora? Nessa época, fica rondando os campos perto da fazenda Santa Clara. Com a festa da colheita, sempre tentam incluí-lo no rodeio, mas é mais para fazer graça. Ninguém dura mais que alguns segundos no lombo dele. Ricardo sorriu, satisfeito com a informação. Voltou para a mesa, onde os amigos aguardavam, ansioso para compartilhar o que descobrira. Achei nossa diversão, anunciou, baixando a voz. Existe um cavalo selvagem que ninguém consegue domar. Chamam de vendaval. E daí? Zrenia perguntou Fernando, confuso. E daí que encontrei um jeito de nos divertirmos e dar uma lição naquela menina atrevida ao mesmo tempo. A explicação do plano foi sussurrada, entre risos contidos e olhares cúmplices. Mateus parecia o único desconfortável, mexendo-se na cadeira enquanto ouvia. Isso pode ser perigoso, alertou. Se a garota se machucar de verdade, ela não vai se machucar, garantiu Ricardo, impaciente. O máximo que vai acontecer é um susto e uma lição que ela nunca vai esquecer. O sol já descia quando um dos rapazes, Mateus, comentou em voz alta, como quem não quer nada. Já ajeitei o cercado. Vai ser no final da tarde de amanhã.
A frase chamou aí a atenção de seu José, que limpava copos atrás do balcão. O velho franziu o senho preocupado. Que cercado seria esse? O que aqueles homens estavam planejando? Naquela hora, ninguém imaginava o que estava por vir, mas o que era brincadeira para os ricos viria a ser um divisor de águas na vida de uma alma inocente e no destino de toda a comunidade. O sítio das Colinas ficava a cerca de 2 quilômetros da cidade de Vale das Colinas, escondido entre morros suaves, cobertos de vegetação. Era uma propriedade pequena, com uma casa simples de tijolos à vista e telhado de barro vermelho. No quintal, galinhas ciscavam livremente, e um cachorro vira-lata chamado Totó dormia à sombra de uma mangueira centenária. Atrás da casa estendia-se uma horta bem cuidada, com canteiros organizados de verduras diversas, alface, couve, rúcula, cebolinha, tomates e pimentões. Mais além, havia um pequeno pomar com árvores frutíferas, laranjeiras, limoeiros, goiabeiras e algumas bananeiras. A casa tinha apenas 4 cômodos, uma sala que também servia como cozinha, 2 quartos pequenos e um banheiro simples. Os móveis eram antigos, mas bem conservados, muitos deles feitos pelo avô de Luísa, que havia falecido há 5 anos. Nas paredes, algumas fotografias emolduradas contavam a história da família. Os avós no dia do casamento, Luísa bebê nos braços da mãe, o avô ao lado de um cavalo premiado na feira agropecuária. Naquela tarde, enquanto corria de volta para casa após o encontro assustador com os homens ricos, Luísa pensava em como sua vida havia mudado nos últimos anos. Nascida e criada no sítio das Colinas, ela havia perdido os pais em um acidente de carro quando tinha apenas 7 anos. Desde então, fora criada pelos avós maternos, Helena e Antônio. Com a morte do avô 5 anos atrás, restaram apenas ela e a avó, para cuidar da propriedade e um do outro. Dona Helena era uma senhora forte, apesar de sua aparência frágil. Com 72 anos, cabelos totalmente brancos presos em um coque simples, rosto marcado por rugas profundas que delineavam anos de trabalho sob o sol, e olhos azuis que contrastavam com a pele morena, ela havia ensinado à neta tudo o que sabia sobre a terra, as plantas e os animais. Era uma mulher de grande sabedoria, não aquela que vem dos livros e da educação formal, mas a que nasce da experiência e da observação atenta da natureza. No entanto, nos últimos meses, a saúde de Dona Helena havia se deteriorado. Uma tosse persistente a atormentava, tirando-lhe o sono e a energia. O médico da cidade havia receitado um remédio caro que Luísa conseguira comprar apenas naquele dia, depois de economizar durante semanas vendendo verduras na feira. Enquanto isso, no sítio das Colinas, Luísa ajudava a avó a preparar o almoço. Dona Helena notou o silêncio incomum da neta, a forma como seus olhos pareciam distantes, perdidos em pensamentos preocupantes. O que aconteceu na cidade, menina? Você está tão calada. Luísa hesitou. Não queria preocupar a avó, já tão frágil e doente, mas também não conseguia esconder completamente o medo que sentia. Aqueles homens ricos! Eles me pararam de novo, ficaram fazendo perguntas, querendo ver o que eu estava carregando. A idosa soltou um suspiro pesado, os olhos cansados, cheios de preocupação. Eu sabia. Desde que vi aqueles carros chegando na cidade, senti que vinha coisa ruim. Gente assim não vem pro bem. Não foi nada demais, vó, mentiu Luísa, forçando um sorriso. Só foram chatos como sempre. Mas Dona Helena conhecia bem demais a neta para se deixar enganar. Via o medo disfarçado nos olhos jovens, a tensão nos ombros pequenos. Luísa, olha para mim, pediu, segurando o suosto da menina entre as mãos enrugadas. Se esses homens te incomodarem de novo, você conta para o delegado Marcos. Ele é filho da minha comadre Josefa, vai te proteger. A menina assentiu,
mais para tranquilizar a avó do que por realmente acreditar que alguma autoridade se importaria com os problemas de uma vendedora de verduras. Vou contar sim, vó, mas vai ficar tudo bem. Logo eles vão embora e tudo volta ao normal. O almoço foi silencioso, ambas perdidas em pensamentos. Lá fora, o vento começava a soprar mais forte, balançando as folhas das árvores, como se tentasse avisar do perigo que se aproximava. Luísa tinha assumido muitas responsabilidades desde que a avó adoecera. Acordava todos os dias antes do amanhecer para cuidar das galinhas, dar comida para o totó, regar a horta antes que o sol estivesse alto demais. Depois preparava o café da manhã, geralmente um mingau de aveia com leite da vaca vizinha, e levava para a avó na cama. Dona Helena protestava contra essa mordomia, como chamava, mas secretamente apreciava o cuidado da neta. Após o café, Luísa ajudava a avó a se levantar e se vestir. Nos dias bons, Dona Helena conseguia cuidar de suas próprias necessidades, mas nos dias ruins, quando a tosse a deixava sem fôlego, precisava da ajuda da neta, até para as tarefas mais simples. Juntas, elas passavam a manhã cuidando da casa, varrendo, lavando roupa no tanque de pedra do quintal, estendendo-a ao sol, preparando o almoço. À tarde, Luísa normalmente trabalhava na horta, enquanto a avó descansava. 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, a menina ia à cidade, vender as verduras na praça central. Era o principal sustento delas, complementado pela venda ocasional de ovos das galinhas e frutas do pomar, quando em estação. A vida era dura, mas havia uma beleza simples naquela rotina. Luísa amava o sítio, a terra, as plantas. Havia herdado do avô a habilidade de fazer as coisas crescerem. Tinha o que os antigos chamavam de mão boa para plantas. Tudo mundo que ela tocava parecia florescer com mais vigor. As verduras que cultivava eram conhecidas na cidade por serem as mais saborosas e duradouras. Nos raros momentos de folga, Luísa gostava de caminhar pelo sítio, especialmente até o pequeno riacho que cortava a propriedade nos fundos. Ali, sentada em uma pedra grande à sombra de um ipê amarelo, ela encontrava paz. Às vezes levava consigo um dos poucos livros que possuía, herança da mãe, que fora professora, e lia em voz alta para as águas cristalinas e os passarinhos que vinham beber nelas. Eram livros desgastados pelo tempo e pelo uso constante, clássicos da literatura brasileira, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, O 15, de Rachel de Queiroz e alguns volumes de poesia de Castro Alves e Cecília Meirelles. Foi sua mãe quem lhe ensinou a amar os livros e as palavras antes de partir tão cedo deste mundo. Por isso, apesar da vida simples e do pouco estudo formal, Luísa havia completado apenas o ensino fundamental, interrompendo os estudos quando precisou se dedicar integralmente ao cuidado da avó e do sítio. Ela possuía um vocabulário rico e uma sensibilidade incomum para alguém tão jovem e criado em ambiente tão isolado. Após a refeição, Luísa insistiu para que a avó descansasse. O médico disse que a senhora precisa repousar para o remédio fazer efeito. Vou terminar de limpar a casa e depois vou à casa da dona Zefa devolver a tigela que ela emprestou. Dona Helena concordou relutantemente. A idade cobrava seu preço e o corpo pedia descanso. Enquanto a avó dormia, Luísa cuidou das tarefas domésticas em silêncio, o pensamento ainda agitado pelo encontro com os homens ricos. Por que implicavam tanto com ela? O que tinha feito para merecer tamanha perseguição? Eram perguntas sem respostas. Terminado o serviço, Luísa pegou a tigela limpa, que Dona Zefa havia emprestado dias antes, quando mandou caldo de galinha para a avó doente. Era uma mulher bondosa, que morava a cerca de meio quilômetro do Sítio das Colinas. Deixou um bilhete para a avó
caso acordasse e não a encontrasse, e saiu. O caminho até a casa de Dona Zefa era trilha estreita, que serpenteava entre árvores e arbustos. Luísa o percorria quase todo dia, seja para visitar a vizinha, seja como atalho para a cidade. Conhecia cada curva, cada pedra, cada árvore ao longo do trajeto. Em dias normais, caminhava distraída, admirando a beleza ao redor. Os pássaros coloridos, as flores silvestres que nasciam espontaneamente às margens da trilha, os insetos zumbindo de flor em flor. Mas hoje estava alerta, tensa, como uma corça que pressente o perigo. O céu começava a ganhar tons alaranjados quando Luísa chegou à casa de Dona Zefa. A propriedade era semelhante ao sítio das colinas, talvez um pouco maior, com uma casa mais nova e melhor estruturada. Dona Zefa era viúva de um homem que trabalhara como capataz na fazenda maior da região e recebia uma pequena pensão que complementava o que produzia em seu sítio. A mulher, uma senhora robusta de sorriso fácil, a recebeu com abraços e ofereceu café com um bolo de fubá. Era o tipo de pessoa que não deixava ninguém sair de sua casa sem comer algo. Dona Zefa tinha sido a melhor amiga da mãe de Luísa e tratava a menina como se fosse sua própria neta. Como vai sua avó, menina? A tosse melhorou? Um pouco, respondeu Luísa, mordiscando o escumbo do bolo. Comprei o remédio hoje, acho que logo ela fica boa. Graças a Deus. E você? Passou na frente daqueles homens horríveis hoje? Todo mundo na cidade está comentando como eles são grosseiros. Luísa abaixou os olhos, incomodada. Passei sim. Eles me pararam, fizeram umas perguntas, mas não foi nada. Dona Zefa apertou os lábios indignada. Que absurdo! Gente assim deveria ser proibida de entrar na nossa cidade. Só vem para causar mal. Você tenha cuidado, menina. Não ande sozinha por aí enquanto esses forasteiros estiverem por perto. Luísa assentiu, agradecida pela preocupação. Terminou o café e agradeceu pelo bolo, dizendo que precisava voltar para cuidar da avó. Espere só um pouquinho, pediu Dona Zefa, indo até a cozinha. Voltou com um pote de geleia caseira de goiaba. Leva para sua avó, é boa para a garganta. A menina agradeceu, emocionada com o gesto de carinho. Era assim que a comunidade funcionava, com pequenos atos de generosidade, apoiando-se mutuamente nos momentos difíceis. Mesmo com tão pouco, sempre havia algo para compartilhar. Despediu-se de Dona Zefa e tomou o caminho de volta para casa. O sol já começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Normalmente, Luísa admiraria a beleza do pôr do sol, mas hoje estava apressada, querendo chegar logo em casa. Optou por um atalho, através de um pequeno bosque que separava a casa de Dona Zefa do sítio das colinas. O caminho era mais curto, embora um pouco mais solitário. Enquanto caminhava entre as árvores, ouviu o som de motor se aproximando. Seu coração disparou, escondeu-se atrás de um tronco grosso e esperou. Uma caminhonete preta, a mesma que vira na cidade, passou lentamente pela estrada próxima. Parecia estar procurando algo ou alguém. Luísa ficou imóvel, mal respirando, até que o veículo desapareceu de vista. Só então continuou seu caminho, agora correndo. Algo não ar parecia errado, ameaçador. O instinto gritava para que chegasse logo em casa, para unir a segurança do lar, para perto da avó. Quando finalmente avistou o portão de madeira do sítio das colinas, quase chorou de alívio. Entrou correndo e trancou o portão atrás de si, algo que raramente fazia. Dona Helena estava na varanda, um xale nos ombros, o rosto marcado pela preocupação. Graças a Deus você chegou, disse, abraçando a neta. Passa um carro esquisito aqui na frente. Anda devagar, para, depois segue. Fiquei com o coração na mão. Tá tudo bem, vó, tranquilizou Luísa, mostrando o pote de geleia para distraí-la. Olha o que a Dona Zefa mandou para a senhora.
A estratégia funcionou. O rosto da idosa se iluminou com a lembrança da amiga. Que bênção essa mulher! Vamos tomar um chá com essa geleia agora mesmo. As duas entraram e Luísa foi preparar o chá, grata pela distração que aliviava temporariamente o peso da angústia. Mas enquanto a água fervia, os pensamentos sombrios voltaram. Por que aqueles homens estariam procurando por ela? O que queriam? O céu já escurecia quando, de repente, ouviram batidas fortes no portão. Dona Helena sobressaltou-se, derrubando um pouco de chá na mesa. Quem será a essa hora? Luísa sentiu um frio na barriga. Instintivamente, sabia que eram eles. De alguma forma, haviam descoberto onde morava. Fica aqui, vó. Eu vejo quem é. Nem pensar. La Component Placement protestou a idosa, levantando-se com dificuldade. Se for aquela gente ruim, nem abre. Vamos fingir que não tem ninguém. Mas as batidas continuaram, mais fortes, mais insistentes. Uma voz masculina chamou. Tem alguém aí? Precisamos de ajuda. Luísa e a avó se entreolharam hesitantes. E se fosse realmente alguém precisando de ajuda, não podiam simplesmente ignorar. Vou só olhar pela janela, decidiu Luísa. Aproximou-se cautelosamente da janela lateral, que dava visão para o portão sem ser facilmente notada. Afastou minimamente a cortina e espiou. Lá estavam eles, Ricardo, Fernando e Alexandre, em pé diante do portão. Não pareciam estar precisando de ajuda. Pelo contrário, riam entre si. Era claramente uma armadilha. São eles, vó, sussurrou voltando para perto da avó. Os homens da cidade. O rosto de Dona Helena endureceu. Apesar da idade e da fragilidade, havia uma força impressionante naquela mulher quando se tratava de proteger sua neta. Não vamos abrir. Deixa eles baterem até cansar. Por quase meia hora, os homens continuaram batendo e chamando. Eventualmente, fomos tu. Suas vozes ficaram irritadas. As palavras tornaram-se insultos. Sabemos que vocês estão aí. Abram essa porcaria de portão. Caipiras estúpidas. É só uma conversa. Luísa e Dona Helena permaneceram em silêncio, sentadas na mesa da cozinha, segurando as mãos uma da outra. A idosa rezava baixinho, os lábios se movendo em orações antigas, aprendidas na infância. Finalmente, ouviram o som de motor ligando. Luísa arriscou outra espiada pela janela e viu a caminhonete se afastando, levantando poeira na estrada escura. Foram embora, anunciou, sentindo o corpo relaxar um pouco. Mas o alívio durou pouco. Antes de dormir, enquanto trancava portas e janelas, algo incomum no sítio, onde normalmente se vivia de portas abertas, Luísa sentiu uma certeza amarga crescer dentro de si. Aqueles homens não desistiriam tão facilmente. A noite foi longa e inquieta. Ao menor ruído, Luísa despertava, o coração acelerado. Quando finalmente o sol começou a nascer, trazendo os primeiros raios de luz pelas frestas da janela, ela já estava acordada há horas. Dona Helena, que também dormira mal, encontrou a neta na cozinha preparando mingau de aveia. Alguma novidade, menina? Nada, avó. Acho que foi embora de vez. A idosa não parecia convencida, mas não insistiu no assunto. Após o café da manhã, decidiu que elas deveriam seguir com a rotina normal. Não podiam viver aprisionadas pelo medo. Vou lavar essas roupas enquanto o sol está bom, declarou, juntando algumas peças no cesto de vime. E você pode ir colher aquelas goiabas maduras antes que os passarinhos peguem tudo. Luísa hesitou. A ideia de sair para o pomar, mesmo que fosse dentro da propriedade, a deixava apreensiva. E se os homens voltassem? E se estivessem escondidos, esperando? Vendo a hesitação da neta, Dona Helena suavizou o tom. Não precisa ir agora se não quiser, filha. Pode me ajudar com a roupa. As duas trabalharam lado a lado em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O dia avançou sem incidentes. Nenhum carro passando, nenhuma batida no portão, nenhum sinal dos homens. Aos poucos,
A tensão foi diminuindo. Talvez tivessem realmente desistido. Talvez tivessem encontrado outra diversão na cidade, outros alvos para suas crueldades. A esperança tímida começou a crescer. Após o almoço, enquanto Dona Helena tirava seu cochilo habitual, Luísa decidiu finalmente ir ao pomar, colher as goiabas. O sol estava quente, o céu de um azul intenso, sem nuvens. A paz do sítio parecia ter voltado. Pegou um pequeno cesto e caminhou até ao fundo da propriedade, onde várias goiabeiras carregadas de frutos maduros se erguiam. O cheiro doce das goiabas enchia o ar. Luísa respirou fundo, sentindo-se um pouco mais tranquila. Começou a colher os frutos com cuidado, evitando os que ainda estavam verdes ou os que já apresentavam sinais de deterioração. Trabalhava meticulosamente, como sempre fazia, escolhendo apenas as melhores goiabas para a geleia que pretendia fazer com a avó. Enquanto isso, a quilômetros dali, os 4 homens ricos estavam reunidos no quarto luxuoso da pousada, onde se hospedavam nos arredores da cidade. Garrafas de uísque caro e bandejas com restos de comida espalhavam-se pela mesa. Ricardo, ainda de roupão após o banho da tarde, acendia um charuto importado enquanto explicava os detalhes do plano. Já conseguia a permissão do dono da fazenda para usar o cercado amanhã, informou, soltando uma baforada de fumaça para o teto. Disse que estamos interessados em patrocinar o rodeio da festa da colheita e queremos ver de perto a qualidade dos animais. E ele acreditou. Cingou Alexandre, sentado confortavelmente em uma poltrona de couro, um livro aberto no colo que não estava realmente lendo. Claro que acreditou. Mostrei uma carta falsificada de nossa empresa, falei sobre valores de patrocínio, o homem quase me beijou, de tão grato pela oportunidade, riu Ricardo. Fernando pegou outra cerveja da geladeira, um sorriso malicioso no rosto. E como vamos levar a garota até lá? Quis saber, abrindo a garrafa com os dentes em um gesto que considerava másculo. Isso é com você e Alexandre, respondeu Ricardo. Vocês dois vão ao sítio dela amanhã cedo e atrasem. Usem qualquer desculpa. Digam que a avó passou mal e está na cidade, que precisam dela para identificar algumas verduras. Seja criativo. E se ela resistir? Component Placement indagou Alexandre, um brilho estranho no olhar. Improvise, deu de ombros Ricardo. Mas não quero marcas visíveis, nada de hematomas ou arranhões, que possam ser rastreados até nós depois. Mateus, que estivera calado até então, olhando pela janela, finalmente se manifestou. Isso é sequestro. Vocês sabem disso, não é? Podemos ser presos. Por favor, zombou Ricardo, revirando os olhos. Quem vai acreditar numa caipira sem educação contra a palavra de 4 empresários respeitados? Além disso, só vamos dar um sustinho nela. Em poucas horas estará de volta em casa, com uma boa história para contar aos netinhos um dia. Se sobreviver, murmurou Mateus, sob a respiração. O que disse? Component Placement? Ricardo estreitou os olhos, o charuto pendendo perigosamente entre os dedos. Nada, recuou Mateus. Só acho que estamos exagerando, por algo tão pequeno. A garota só estava tentando vender verduras, pelo amor de Deus. Fernando deu uma risada debochada. Olha o cavaleiro de armadura brilhante defendendo a donzela indefesa. Tá afim dela, Mateus? Não seja ridículo, respondeu o outro irritado. Só acho que tem coisas melhores para fazer do que atormentar uma adolescente. Como o quê? Component Placement desafiou Alexandre, fechando o livro com um estalo. Jogar golfe no clube, beber nos mesmos bares de sempre, dormir com as mesmas mulheres entediadas, a vida é tediosa demais, meu amigo. Precisamos de experiências diferentes. Havia algo perturbador na forma como Alexandre pronunciou as últimas palavras, um prazer quase sensual em imaginar o medo que causariam. Ricardo e Fernando pareciam não notar
ou não se importar. Mas Mateus sentiu um calafrio percorrer sua espinha. De qualquer forma, continuou Ricardo, voltando ao plano, o cercado estará pronto amanhã às 3 da tarde. O cavalo já estará lá preso no canto. Façam o que for preciso, mas quero a menina lá na hora certa. E depois? Component Placement, perguntou Mateus, ainda tentando entender a extensão da crueldade planejada. Depois a soltamos no cercado com o cavalo, explicou Ricardo pacientemente, como se falasse com uma criança. Filmamos seu pânico, sua correria, provavelmente algumas lágrimas. Deixamos por uns 10, 15 minutos no máximo. Então abrimos o portão para ela sair. Ela volta para casa correndo. Nós rimos um pouco, apagamos qualquer evidência e seguimos com nossas vidas. E se o cavalo a atacar? Zrenia insistiu Mateus. Não vai atacar, garantiu Ricardo impaciente. Animais sentem medo. Ela vai ficar parada em um canto. O cavalo no outro, no máximo vão se olhar de longe. Mateus não parecia convencido, mas sabia que era inútil argumentar mais. Ricardo tinha aquela expressão determinada que sempre assumia quando sua mente estava definida. E quando Ricardo decidia algo, nada nem ninguém o fazia mudar de ideia. Tudo bem, cedeu finalmente. Mas eu fico responsável por tirá-la de lá se as coisas saírem do controle. Sempre o herói, zombou Fernando, jogando até a garrafa vazia no lixo com força desnecessária. Vai acabar apaixonado pela caipirinha. Eu vou comprar algumas coisas na cidade, anunciou Mateus, ignorando a provocação e pegando as chaves de seu carro. Volto mais tarde. Quando Mateus saiu, os 3 homens restantes trocaram olhares divertidos. Sempre tão correto, comentou Ricardo, apagando o charuto em um cinzeiro de cristal. Às vezes penso que só o mantemos no grupo por pena. Ou porque precisamos de alguém que nos lembre onde está o limite, sugeriu Alexandre, voltando a abrir seu livro, mesmo que decidamos ignorá-lo consistentemente. Risos ecoaram pelo quarto luxuoso, enquanto lá fora o sol começava a se pôr, manchando o céu de tons de vermelho que pareciam presságios do que estava por vir. Mateus dirigiu até a cidade, mas não foi comprar nada. Em vez disso, estacionou em frente ao bar do seu José, agora quase vazio no final da tarde. Entrou discretamente e sentou-se no balcão, pedindo uma cerveja. O senhor é um daqueles homens ricos que chegaram ontem, não é? Zrenia perguntou, seu José, servindo a Tchumotchma, com certa hesitação. Sou sim, confirmou Mateus, tomando um gole longo. Mas não se preocupe, não sou como meus colegas. O velho o estudou por um momento, como se avaliasse sua sinceridade, antes de perguntar: o que traz o senhor aqui sozinho? Os outros pareciam tão unidos. Mateus hesitou. Queria alertar sobre o perigo que se aproximava de Luísa, mas sua lealdade aos amigos de longa data o impedia de traí-los abertamente. Além disso, será que o plano era realmente tão perigoso quanto temia? Talvez Ricardo tivesse razão, e seria apenas um susto, uma brincadeira de mau gosto que logo seria esquecida. Só precisava de um tempo sozinho, respondeu finalmente. Pensar um pouco. Seu José assentiu como se compreendesse perfeitamente. Continuou limpando copos em silêncio, respeitando o espaço do cliente. Após alguns minutos, Mateus falou novamente. Aquela menina, a vendedora de verduras que esteve aqui ontem, Luísa, não é? Ela mora sozinha. O velho enrijeceu visivelmente, sua expressão fechando-se. Por que quer saber? Só curiosidade. Deu de ombros Mateus, tentando soar casual. Parecia tão jovem para estar trabalhando. Ela mora com a avó, respondeu seu José secamente. São só as duas desde que o avô morreu. Gente honesta, trabalhadora, o tipo de pessoa que merece respeito. A ênfase na última palavra não passou despercebida por Mateus. Ele assentiu, terminando sua cerveja em silêncio. Pagou, deixando uma gorjeta generosa, e saiu. No caminho de volta para a pousada,
Parou o carro em um ponto alto da estrada, de onde podia ver o vale abaixo, pontilhado de pequenas propriedades. Ficou ali por um longo tempo, observando o céu escurecer e as primeiras estrelas aparecerem, lutando com sua consciência. Seria essa a pessoa que havia se tornado? Alguém que participava de crueldades gratuitas contra inocentes apenas para entreter amigos ricos e entediados? Quando foi que cruzara essa linha? Lembrou-se de outras brincadeiras que o grupo havia realizado ao longo dos anos, sempre empurrando limites, sempre procurando o próximo choque, a próxima transgressão. Tinham começado com coisas pequenas, gorjetas humilhantes em restaurantes caros, apelidos cruéis para funcionários, destruição de objetos alheios, mas ultimamente as coisas estavam escalando de um jeito que o assustava. No entanto, a alternativa era romper com os únicos amigos que tinha, o círculo social ao qual pertencia desde a faculdade. Era abandonar o conforto do familiar pelo incerto. E Mateus nunca fora bom em lidar com incertezas. Com um suspiro pesado, ligou-se o motor e voltou para a pousada, a decisão deixada para o dia seguinte, quando seria realmente necessária. Fernando e Alexandre haviam saído para beber na cidade, provavelmente para atormentar mais alguns locais. Ricardo estava na suíte principal, ao telefone, discutindo detalhes sobre o investimento no resort que planejavam construir na região. O verdadeiro motivo da visita deles àquela cidade pequena e esquecida no interior. O resort seria construído em uma área que atualmente abrigava várias pequenas propriedades, incluindo o Sítio das Colinas. Os proprietários ainda não sabiam, mas em breve receberiam ofertas, a princípio generosas, depois cada vez mais agressivas, para venderem suas terras. Não se preocupe, dizia Ricardo ao telefone. Até o fim do mês, teremos tudo resolvido. Esses caipiras não sabem o valor que suas terras têm. Vamos conseguir tudo por uma fração do preço real. A pessoa do outro lado da linha parecia hesitante, pois Ricardo assumiu um tom mais firme. Confia em mim. Já fiz isso antes. Uma mistura de ameaças veladas, promessas de emprego no resort, um pouco de pressão sobre o prefeito local. Eles vão praticamente implorar para vendermos. Após encerrar a ligação, Ricardo ficou olhando pensativamente pela janela, um copo de uísque na mão. A brincadeira com a menina das verduras não era apenas por diversão. Era um aviso, uma demonstração de poder. Quanto mais apavorada a comunidade ficasse, mais facilmente cederiam quando chegasse a hora das negociações reais. O sol já havia se posto completamente, mergulhando o vale em sombras profundas. Na fazenda Santa Clara, um cercado estava sendo preparado para o dia seguinte, sem que seu Joaquim, o proprietário, soubesse o verdadeiro propósito. No Sítio das Colinas, Luísa e a avó jantavam silenciosamente, ainda apreensivas, mas começando a acreditar que o perigo havia passado. Mal sabiam elas que a verdadeira provação ainda estava por vir, que o dia seguinte marcaria suas vidas para sempre, de formas que nenhuma delas poderia imaginar. O amanhecer trouxe uma névoa baixa que cobria o vale, dando ao Sítio das Colinas uma aparência etérea, quase mágica. Luísa acordou com o primeiro cantar do galo, como fazia todos os dias. Por um breve momento, ao abrir os olhos e ver a luz dourada filtrada pela janela simples, esqueceu-se dos eventos perturbadores do dia anterior. Mas logo a memória voltou, trazendo consigo a ansiedade que havia momentaneamente adormecido durante o sono. Levantou-se em silêncio para não acordar a avó, que finalmente conseguira dormir profundamente após uma noite de tosse intermitente. Vestiu sua roupa de trabalho, uma calça de algodão desbotada e uma camisa xadrez que havia pertencido ao avô, várias vezes maior que seu corpo magro, mas confortável para o trabalho na horta.
Calçou as botas de borracha gastas e saiu para o quintal. O ar fresco da manhã tinha um cheiro limpo, de terra molhada e plantas. Totó, o vira-lata fiel, veio recebê-la com entusiasmo, abanando o rabo e pulando ao seu redor. Luísa sorriu, acariciando a cabeça do animal. "Bom dia, Yu, amigão! Dormiu bem?" O cachorro latiu alegremente em resposta, como se entendesse perfeitamente a pergunta. Luísa pegou sua tigela, encheu-a com a ração caseira que preparava, uma mistura de sobras de comida, farinha de milho e ocasionalmente um osso de galinha. Enquanto Totó comia, ela foi até o galinheiro verificar se havia ovos frescos. Encontrou 4, que recolheu cuidadosamente em uma pequena cesta. Seria o suficiente para o café da manhã dela e da avó. Talvez fizesse panquecas para alegrar um pouco o dia que se iniciava. Depois de alimentar os animais, Luísa foi até a horta para uma rápida inspeção. Os canteiros estavam em bom estado, algumas plantas precisando de água, outras prontas para a colheita. Faria isso mais tarde, depois do café da manhã. Agora precisava voltar para preparar a refeição antes que a avó acordasse. Na cozinha pequena mais organizada, Luísa acendeu o fogão a lenha. Gostava do ritual de preparar o fogo, de ver as chamas crescerem lentamente, aquecendo o ambiente. Havia algo primitivo e reconfortante naquele gesto ancestral. Enquanto esperava a chapa esquentar, bateu os ovos com um pouco de leite e farinha, adicionando uma pitada de canela. O toque especial que a avó lhe ensinara. Dona Helena acordou com um cheiro de café fresco e panquecas. Levantou-se com alguma dificuldade. Seus ossos pareciam mais pesados a cada dia. E foi até a cozinha, onde encontrou a neta, terminando de arrumar a mesa. "Bom dia, minha flor!" sorriu a idosa, a voz ainda rouca da tosse noturna. "Que cheiro bom é esse?" "Panquecas com mel, vó", respondeu Luísa, puxando a cadeira para a avó se sentar. "Achei que merecíamos um café da manhã especial hoje." Dona Helena não perguntou o motivo da celebração improvisada. Sabia que a neta precisava desses pequenos momentos de normalidade e alegria para contrabalançar o medo que ainda pairava sobre elas desde o dia anterior. Sentou-se e aceitou a xícara de café quente que Luísa lhe oferecia. "O remédio está fazendo efeito?" Swingou, perguntou a menina, notando que a avó não havia tossido nos últimos minutos. "Acho que sim", respondeu Dona Helena, tomando um gole do café escuro e forte. "Dormi melhor na madrugada. Vamos ver como fico hoje." As duas comeram em um silêncio confortável, apreciando a simplicidade da refeição e da companhia uma da outra. Lá fora, o sol já havia dissipado boa parte da névoa, prometendo um dia claro e quente. Após o café, Luísa insistiu para que a avó descansasse mais um pouco, enquanto ela terminava as tarefas da manhã. Dona Helena concordou relutantemente, voltando para o quarto com um livro de orações gasto pelo uso e pelo tempo. Luísa lavou a louça rapidamente e colocou água para ferver. Precisaria dela para regar algumas mudas mais delicadas na horta. Enquanto esperava, organizou mentalmente as tarefas do dia. Regar as plantas, colher os vegetais prontos para venda, separar as sementes que havia guardado de frutas especialmente saborosas, verificar a cerca do fundo, que precisava de reparos. O som de um motor interrompeu seus pensamentos. Um carro se aproximava pela estrada de terra que levava ao sítio. Luísa sentiu o coração acelerar. Poderia ser qualquer pessoa, um vizinho, o carteiro que raramente aparecia, até mesmo o padre em sua visita mensal aos doentes da comunidade. Mas algo lhe dizia que não era nenhum deles. Correu até a janela da frente e espiou discretamente. Seu pior temor se confirmou. Era a caminhonete preta dos homens ricos. Viu quando estacionou em frente ao portão de madeira e 2 homens desceram, Fernando e Alexandre. Não havia sinal de Ricardo ou Mateus. "Vó!"
Zrenia chamou em voz baixa, correndo até o quarto. São eles de novo. Estão aqui. Dona Helena deixou o livro de orações cair no chão, levantando-se apressadamente. O que eles querem agora? Não pode ser coisa boa. Não sei, mas não vamos abrir, decidiu Luísa, puxando a avó para longe da janela. Vamos ficar quietas até eles irem embora como ontem. Mas dessa vez, parecia diferente. Em vez de baterem no portão, Fernando e Alexandre o saltaram com uma agilidade surpreendente para homens acostumados ao conforto urbano. Caminhavam agora pelo quintal em direção à casa, com uma determinação que deixava claro que não aceitariam ser ignorados novamente. Dona Helena, Luísa! Zrenia chamou Fernando, batendo na porta. Precisamos falar com vocês, é importante. Luísa e a avó se esconderam no quarto dos fundos, onde não poderiam ser vistas pelas janelas. Totó começou a latir furiosamente, tentando proteger seu território. Cala a boca, vira-lata! Gritou Alexandre, e ouviu-se um som de chute, seguido por um ganido de dor que partiu o coração de Luísa. Meu Deus, eles machucaram o Totó, sussurrou, lágrimas começando a formar em seus olhos. Luísa! Zrenia continuou Fernando, a voz falsamente amigável. Sua avó está passando mal na cidade. Precisamos levar você até ela. A mentira era tão óbvia que seria cômica, não fosse a situação tão perigosa. Dona Helena apertou a mão da neta, balançando a cabeça em negativa, como se Luísa precisasse dessa confirmação de que era uma armadilha. Sabemos que você está aí. Se não abrir por bem, vamos entrar por mal. Ameaçou Alexandre, a pretensão de amabilidade abandonada diante da resistência. Luísa olhou ao redor, desesperada por uma saída. A janela do quarto era pequena, mas talvez conseguissem passar por ela. Dava para os fundos da casa, longe da visão dos invasores. Vó, vamos sair por aqui, sussurrou, já abrindo a janela. A senhora vai primeiro, vou ajudar. Não, menina, recusou Dona Helena. Não vou conseguir correr, só vou atrasar você. Vai, busca ajuda. Eu fico e distraio eles. Nem pensar, Zrenia protestou Luísa. Não vou deixar a senhora sozinha com esses homens. Antes que pudessem decidir, ouviram o som de vidro quebrando. Alguém estava forçando entrada pela janela da frente. Droga! Eles estão entrando! Murmurou Luísa em pânico. Vó, por favor, vem comigo. Vai, criança, insistiu Dona Helena, empurrando a neta em direção à janela. Corre até a casa de Dona Zefa. Chama por ajuda. Não se preocupa comigo. Sou velha, mas ainda sei me defender. Havia tanta certeza na voz da avó, tanta força em seu olhar, que Luísa hesitou apenas por um segundo antes de se render. Talvez fosse mesmo a única chance. Alguém precisava buscar ajuda. Eu volto com ajuda, prometo, disse, abraçando a avó rapidamente. Se esconde, não deixa eles te acharem. Com a agilidade adquirida de anos, subindo em árvores para colher frutas, Luísa içou-se pela janela e saltou para o quintal dos fundos. Correu agachada até a cerca, mantendo-se nas sombras das árvores frutíferas. Ao chegar à cerca, olhou para trás uma última vez. A casa parecia quieta, pacífica, como se não estivesse sendo invadida por estranhos com intenções sombrias. Me perdoa, vó, sussurrou, antes de saltar a cerca e correr pela trilha que levava às propriedades vizinhas. Dentro da casa, Dona Helena tinha conseguido se esconder no armário do quarto principal, um móvel grande e antigo que já pertencera à sua própria avó. Dali, ouviu quando os homens invadiram, suas vozes agora sem qualquer pretensão de cordialidade. Onde estão elas? Zrenia gritou Fernando, derrubando objetos na sala. Procura nos quartos, Alexandre! Rápido! Se esconderam as desgraçadas, respondeu o do outro, seus passos pesados ecoando pelo corredor. Dona Helena segurou a respiração quando a porta do quarto se abriu. Através de uma pequena fresta no armário, viu Alexandre entrar, olhando ao redor.
Ele verificou embaixo da cama, atrás das cortinas, e estava se dirigindo ao banheiro adjacente quando Fernando o chamou da sala. Alexandre! A janela dos fundos está aberta, elas fugiram. Os homens correram para fora e Dona Helena finalmente pôde soltar o ar que estava prendendo. Suas pernas tremiam, tanto pelo medo quanto pelo esforço de ficar em pé por tanto tempo. Saiu cautelosamente do armário e foi até a janela, tentando ver o que acontecia no quintal. Fernando e Alexandre haviam encontrado o rastro de Luísa, galhos quebrados, pegadas na terra fofa. Seguiam na direção da cerca dos fundos, movendo-se rapidamente. Meu Deus, proteja minha menina! Rezou Dona Helena, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Com o coração apertado, a idosa se dirigiu à cozinha e pegou uma velha espingarda que o marido guardava para espantar animais que ameaçavam a plantação. Não sabia se ainda funcionava, fazia anos que não era usada, mas talvez servisse ao menos para assustar os invasores quando voltassem. Luísa corria pela mata como um animal selvagem, seus pés leves, mal tocando o chão, coberto de folhas secas. Conhecia aquele caminho como a palma da mão. Cada árvore, cada pedra, cada curva da trilha era seu território e isso lhe dava uma pequena vantagem sobre os perseguidores. Podia ouvir as vozes deles atrás de si, ainda distantes, mas se aproximando. Eram homens da cidade, não acostumados a correr em terreno irregular, mas eram adultos com pernas mais longas e, provavelmente, mais resistência física que ela. Ali! Estou vendo ela! Component Placement, gritou Fernando, fazendo o coração de Luísa acelerar ainda mais. A casa de Dona Zefa ficava a pelo menos 10 minutos de caminhada normal. Correndo, talvez conseguisse chegar em 5, mas seria o suficiente. Ao contornar uma grande árvore, Luísa tropeçou em uma raiz exposta e caiu, ralando os joelhos e as palmas das mãos. A dor aguda a fez ofegar, mas não havia tempo para avaliar os ferimentos. Levantou-se rapidamente e continuou correndo, ignorando o ardor e o sangue que começava a escorrer pelas pernas. Os passos atrás dela estavam mais próximos agora. Eles estavam ganhando terreno, apesar da falta de familiaridade com a mata. Luísa sentiu o desespero crescer. Não conseguiria alcançar a casa de Dona Zefa a tempo. Num impulso, desviou da trilha, mergulhando na vegetação mais densa à direita. Era um caminho mais difícil, que exigia que se abaixasse para passar por entre arbustos espinhosos, mas ela sabia que ali havia uma pequena caverna, mais uma fenda na rocha do que uma caverna propriamente dita, onde costumava se esconder quando criança, brincando de pique-esconde com os amigos da escola. Onde ela foi? Single ouviu Alexandre gritar, sua voz demonstrando frustração. Você a viu entrar no mato? Acho que sim, por ali, respondeu Fernando, ofegante. Droga! Essa garota corre como um coelho. Luísa chegou à fenda na rocha e se espremeu para dentro, colando as costas na parede úmida e fria. O espaço era tão pequeno que mal podia se mover. Conteve a respiração, tentando controlar o som de seu coração que parecia bater tão alto que certamente seria ouvido do lado de fora. Os homens passaram perto, tão perto que ela podia ouvir suas respirações pesadas, ver as sombras de seus pés através da pequena abertura da fenda. Ficaram parados por um momento, olhando ao redor, tentando decidir qual direção seguir. Ricardo vai nos matar se não encontrarmos ela, disse Alexandre, claramente preocupado. Todo o plano depende disso. Que plano? Zrenia, Luísa? O medo dando lugar à confusão momentânea. O que esses homens queriam com ela, afinal? Era mais do que apenas intimidação aleatória. Eles tinham um propósito específico. Vamos nos separar, sugeriu Fernando. Você vai para a área esquerda, eu para a área direita. Ela não pode ter ido longe. E se não a encontrarmos? Zrenia perguntou a Alexandre.
Voltamos para o sítio e esperamos. Ela vai ter que voltar em algum momento, respondeu Fernando, com uma determinação sinistra na voz. Os homens se afastaram e Luísa permitiu-se respirar novamente. Estava temporariamente segura, mas por quanto tempo? Eventualmente, teria que sair dali. Sua avó estava sozinha na casa, possivelmente em perigo. Precisava buscar ajuda. Decidiu esperar mais alguns minutos, para garantir que os homens estivessem realmente longe. Usar esse tempo para pensar. A casa de Dona Zefa ainda era a melhor opção para buscar ajuda, mas agora precisaria ser extremamente cautelosa. Enquanto isso, no sítio das colinas, Dona Helena havia encontrado a antiga espingarda do marido e sentado-se em uma cadeira de frente para a porta, pronta para defender seu lar. A arma pesava em suas mãos trêmulas, mas a determinação em seus olhos cansados era feroz. Ninguém machucaria sua Luísa, não enquanto ela respirasse. O som de outro carro se aproximando fez seu coração quase parar. Mais deles? Quantos eram, afinal? Pela janela, viu uma caminhonete diferente parar ao lado da outra e um homem descer. Era Mateus, o mais quieto do grupo. Ele parecia nervoso, olhando ao redor como se procurasse os companheiros. Fernando? Alexandre? Swingou, aproximando-se da casa cautelosamente. Dona Helena ajeitou a espingarda no colo, apontando para a porta o dedo no gatilho. Se ele entrasse, teria uma recepção que não esperava. Mateus bateu na porta entreaberta, que os outros haviam deixado assim ao sair. Tem alguém aí? Zrenia perguntou, sua voz menos agressiva que a dos companheiros, quase hesitante. Vai embora. Component placement, gritou Dona Helena, a voz tremendo ligeiramente. Estou armada. Houve uma pausa e então, senhora, por favor, não atire. Não vim fazer mal. Vim para alertar vocês. Dona Helena franziu o senho confusa. Era uma nova tática? Uma forma de fazê-la baixar a guarda? Alertar sobre o quê? Seus amigos já invadiram minha casa, assustaram minha neta, chutaram meu cachorro. O que mais vocês querem? Onde está sua neta? Zrenia perguntou Mateus. Urgência em sua voz. Preciso falar com ela. É importante, é sobre o que eles estão planejando. Ela não está aqui, respondeu Dona Helena, ainda desconfiada. Fugiu quando seus amigos quebraram minha janela. Ouviu-se um suspiro pesado do outro lado da porta. Eles foram atrás dela? Foram, confirmou a idosa, apertando mais a espingarda. E se encostarem um dedo nela, vão se arrepender. Houve outro momento de silêncio. E então, a porta se abriu lentamente. Dona Helena apontou a arma, mas Mateus tinha as mãos levantadas em sinal de rendição. Por favor, senhora, me escute. Não tenho muito tempo. Preciso encontrar sua neta antes que eles a levem para a fazenda Santa Clara. Por quê? O que tem lá? Perguntou Dona Helena. A arma ainda apontada, mas a curiosidade vencendo parcialmente o medo. Um cavalo selvagem, perigoso, explicou Mateus, falando rapidamente. Eles querem... É uma brincadeira estúpida, uma crueldade. Querem colocar sua neta no mesmo cercado que o animal, para assustá-la. Dona Helena empalideceu, a compreensão do perigo caindo sobre ela como um peso físico. Meu Deus, por quê? Por que fariam isso com uma menina inocente? Porque podem, respondeu Mateus, a vergonha evidente em sua voz. Porque estão entediados e são homens cruéis, e eu sou tão culpado quanto eles por nunca ter impedido. A idosa estudou o homem à sua frente. Havia sinceridade em seus olhos, arrependimento genuíno. Baixou a arma lentamente. Para onde sua neta iria buscar ajuda? Zrenia perguntou Mateus. Provavelmente para a casa de Dona Zefa, nossa vizinha, respondeu Dona Helena, levantando-se com dificuldade. Fica a meio quilômetro daqui, seguindo a trilha dos fundos. Vou procurá-la, decidiu Mateus, já se virando para sair. A senhora fica aí aqui, tranque a porta. Se os outros voltarem, não abra.
Eu voltarei com sua neta, prometo. Espere! Zrenia chamou Dona Helena. Por que está fazendo isso? Porque está nos ajudando agora. Mateus parou na porta, olhando para o chão como se não conseguisse encarar a idosa nos olhos. Porque há limites que não deveriam ser cruzados e porque estou cansado de ser cúmplice de monstros. Com essas palavras, saiu rapidamente, deixando Dona Helena pensativa, a espingarda ainda nas mãos, mas um pequeno e inesperado fio de esperança, surgindo em meio ao medo. Luísa permaneceu escondida, na fenda da rocha, por quase 20 minutos, até ter certeza de que os homens haviam se afastado o suficiente. Seu coração ainda batia acelerado, e os arranhões nos joelhos e nas mãos ardiam, mas o medo pela segurança da avó superava qualquer desconforto físico. Cautelosamente, saiu do esconderijo, olhando em todas as direções. A mata estava silenciosa, exceto pelo canto ocasional de pássaros e o farfalhar das folhas ao vento. Não havia sinal de Fernando ou Alexandre. Decidiu não voltar à trilha principal, preferindo fazer um caminho mais longo, porém mais seguro, através da vegetação densa. Moveu-se em silêncio, como seu avô havia lhe ensinado quando a levava para observar animais silvestres. Pese como se estivesse andando sobre ovos, costumava dizer ele. Respire pelo nariz, nunca pela boca, torne-se parte da floresta, e a floresta a protegerá. Após alguns minutos de caminhada cuidadosa, Luísa avistou a cerca que delimitava a propriedade de Dona Zefa. Sentiu um alívio momentâneo, mas não diminuiu a cautela. Agachou-se junto à cerca e observou a área aberta à frente, o quintal da vizinha com sua horta bem cuidada, o galinheiro e a casa simples de tijolos à vista. Não havia movimento visível. As galinhas ciscavam tranquilamente, sinal de que nenhum estranho havia passado por ali recentemente. Os predadores sempre deixavam as aves agitadas. Tomando coragem, Luísa saltou a cerca em um movimento rápido e correu até a porta dos fundos da casa. Bateu 3 vezes, o código que usava desde criança. Dona Zefa, é a Luísa, abre, por favor. A porta se abriu quase imediatamente, revelando a vizinha com uma expressão de preocupação. Menina, o que aconteceu? Você está machucada. Luísa entrou rapidamente e Dona Zefa trancou a porta atrás dela. A mulher mais velha a guiou até a mesa da cozinha, fazendo-a sentar enquanto pegava uma bacia com água e alguns panos limpos para tratar dos arranhões. Aqueles homens, Dona Zefa, começou Luísa, as palavras saindo apressadas. Eles invadiram nossa casa, quebraram a janela. Eu fugi, mas minha avó ficou lá. Meu Deus do céu! Swing! Exclamou Dona Zefa, começando a limpar os ferimentos da menina. Quais homens? Aqueles mesmos da cidade? Sim, 2 deles, Fernando e Alexandre. Eles me perseguiram pela mata. Consegui me esconder. Mas minha avó está sozinha, Dona Zefa. Precisamos chamar ajuda. A vizinha Aicim assentiu, terminando rapidamente de limpar o sangue dos joelhos da menina. Meu Lorival foi até a cidade de manhã. Deve voltar logo. Tem o trator dele. Pode nos levar até lá rapidinho. Enquanto isso, vou ao telefone chamar o delegado. Dona Zefa era uma das poucas pessoas da região que possuía um telefone em casa, luxo raro naquela comunidade rural. Dirigiu-se ao aparelho enquanto Luísa, impaciente, andava de um lado para outro na cozinha, olhando nervosamente pela janela a cada poucos segundos. Delegado Marcos? Aqui é Zefinha, do sítio Bom Sossego. Sim, estou bem, graças a Deus. Estou ligando porque tem uns homens da cidade causando problemas. Invadiram a casa de Dona Helena, do sítio das Colinas. A neta dela está aqui comigo. Conseguiu fugir, mas a velhinha ficou lá. O quê? Não sei o que eles querem. A menina disse que quebraram a janela, invadiram mesmo. Quanto tempo? Mas é urgente, delegado. Tudo bem, vamos esperar. Mas, por favor, venha logo. Ela desligou o telefone com uma expressão frustrada.
Ele disse que vai mandar uma viatura, mas vai demorar pelo menos meia hora. Estão atendendo uma ocorrência do outro lado do município. Não temos meia hora, dona Zefa. Component Placement, exclamou Luísa, desesperada. Minha avó está sozinha com aqueles homens. Nesse momento, ouviram o som de um motor se aproximando. Por um instante terrível, Luísa pensou que fossem os homens que a perseguiam, mas logo reconheceu o barulho característico do trator de seu Lourival, marido de Dona Zefa. Graças a Deus, Zrenia! Exclamou a mulher, correndo para a porta. Seu Lourival, um homem forte apesar dos 60 anos, de pele curtida pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho pesado, entrou na cozinha com uma expressão interrogativa ao ver o estado de Luísa e a agitação da esposa. O que aconteceu aqui? Enquanto Dona Zefa explicava rapidamente a situação, Luísa olhou pela janela e congelou. Ao longe, na estrada de terra, uma nuvem de poeira indicava a aproximação de um veículo. Eles estão vindo! Component Placement gritou, interrompendo a conversa. Uma caminhonete. Seu Lourival, homem de poucas palavras e ação rápida, pegou uma espingarda que mantinha pendurada sobre a porta da cozinha. Fiquem aqui dentro, ordenou. Vou ver o que esses encrenqueiros querem. Não, seu Lourival, suplicou Luísa, segurando ao braço do homem. São perigosos e minha avó ainda está lá no sítio. O homem hesitou, claramente dividido entre proteger sua casa e ajudar a vizinha em perigo. Vamos pelos fundos, decidiu finalmente. Pelo atalho da mata. Leva direto ao sítio das colinas. Se formos de trator, chegamos antes deles. Não havia tempo a perder. Os três saíram rapidamente pelos fundos. Seu Lourival ajudou a esposa e Luísa a subir no trator velho, mas confiável, e deu a partida. O veículo pesado avançou pelo caminho de terra que servia como atalho entre as propriedades vizinhas, sacolejando sobre pedras e raízes expostas. Enquanto isso, no sítio das colinas, Dona Helena havia voltado a se esconder quando ouviu novos veículos se aproximando. Pela fresta da cortina, viu com horror que não era apenas uma caminhonete, mas duas. Da primeira desceram Fernando e Alexandre, parecendo frustrados e suados. Da segunda, Ricardo, com seu terno impecável e expressão irritada. Não conseguiram encontrá-la? Component Placement? Perguntou Ricardo, visivelmente contrariado. Ela conhece a mata como a palma da mão, reclamou Fernando. Correu como um animal selvagem. E a velha? Swing saber Ricardo. Dentro da casa, provavelmente, respondeu Alexandre. Não nos preocupamos com ela. É a garota que precisamos. Idiotas, murmurou Ricardo. Deveriam ter agarrado a velha. A menina voltaria por conta própria para salvá-la. Dona Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que pretendiam fazer com sua neta para elaborarem um plano tão cruel? E agora? Component Placement? Perguntou Fernando, limpando o suor da testa com um lenço caro. Agora vamos até a Fazenda Santa Clara, decidiu Ricardo. O cercado está pronto. O cavalo já está lá. Podemos esperar a garota aparecer depois. E se ela não aparecer? Zrenia questionou Alexandre. Ricardo deu de ombros, um sorriso sinistro se formando em seus lábios. Então, encontramos outra coisa para nos divertir. Talvez a velha sirva. Os homens riram, exceto Alexandre, que parecia momentaneamente perturbado com a sugestão. No entanto, não disse nada, apenas assentiu e seguiu os outros de volta às caminhonetes. Dona Helena esperou até que os veículos se afastassem para sair de seu esconderijo. Precisava encontrar uma forma de avisar Luísa, de impedir que ela caísse na armadilha daqueles homens vis. Mas como? Não tinha carro, nem telefone. Estava isolada. Nesse momento, ouviu o barulho familiar do trator de seu Lourival se aproximando pelos fundos da propriedade. Seu coração deu um salto de esperança. Saiu para o quintal,
a tempo de ver o veículo surgir pela trilha da mata, com Luísa, Dona Zefa e seu Lorival a bordo. Graças a Deus! Component Placement exclamou, correndo para abraçar a neta que saltava do trator, antes mesmo que este parasse completamente. Vó, a senhora está bem? Eles machucaram a senhora? Estou bem, minha flor, garantiu Dona Helena, apertando a neta com força contra o peito. Mas eles estiveram aqui de novo, acabaram de sair, estão indo para a fazenda Santa Clara. Falaram algo sobre um cercado e um cavalo. Luísa empalideceu, lembrando-se das palavras que ouvira durante sua fuga. Todo o plano depende disso. O que eles querem comigo, vó? Por que estão fazendo isso? Não sei ao certo, minha filha, mas um deles voltou, o mais quieto. Mateus, acho que é o nome. Disse que era uma brincadeira cruel, que queriam colocar você no cercado com um cavalo bravo para assustar. Vendaval! Exclamou seu Lorival, que ouvira a conversa enquanto ajudava a Dona Zefa a descer do trator. Só pode ser o Vendaval. É o único cavalo realmente perigoso nessa região. Quem é Vendaval? Zrenia perguntou Luísa, confusa. Um garanhão selvagem que apareceu por essas bandas há uns 3 anos, explicou o homem. Ninguém consegue domar ele. Já mandou 3 peões para o hospital. Dizem que foi maltratado por antigos donos, por isso odeia humanos. E eles querem colocar a Luísa junto com esse animal? Zrenia perguntou, Dona Zefa, horrorizada. É tentativa de homicídio isso. O delegado está vindo, lembrou seu Lorival. Mas vai demorar. Talvez devêssemos ir até a fazenda e impedir esses malucos. Não, decidiu Dona Helena, surpreendendo a todos. Mateus disse que ia buscar Luísa na casa de vocês. Se ele realmente está tentando nos ajudar, é melhor esperarmos aqui. Como se invocado pelas palavras da idosa, um carro surgiu na entrada do sítio. Era Mateus sozinho. Estacionou e desceu apressadamente, parecendo aliviado ao ver Luísa. Graças a Deus você está bem, disse, aproximando-se cautelosamente ao notar seu Lorival com a espingarda. Por que devemos confiar em você? Uiá? Questionou seu Lorival, a arma apontada para o recém-chegado. Não devem, respondeu Mateus simplesmente. Não mereço confiança nenhuma, mas quero impedir que algo terrível aconteça. Meus companheiros perderam a noção do que é certo e errado há muito tempo. E você não? Perguntou Dona Zefa, desconfiada. Mateus baixou os olhos envergonhado. Eu também. Fui cúmplice por omissão por muito tempo. Mas isso é demais. Uma coisa é intimidar, outra é colocar a vida de uma criança em risco. Não sou criança, protestou Luísa, dando um passo à frente. E não tenho medo deles. Deveria ter, advertiu Mateus, olhando-a com seriedade. O plano deles é cruel. Querem colocar você no cercado com vendaval, filmar seu medo para se divertirem. Mas aquele cavalo é imprevisível, perigoso. Pode machucar você seriamente. Por que estão fazendo isso? Component Placement? Perguntou Luísa, a voz trêmula. O que eu fiz para eles? Nada, respondeu Mateus com sinceridade. Não fez absolutamente nada. É esse o problema. Pessoas como Ricardo, Fernando e Alexandre não precisam de motivos para a crueldade. Para eles, é apenas diversão. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, enquanto digeriam o horror daquela revelação. O delegado está a caminho, informou Dona Zefa finalmente. Vai prender esses monstros. Ele não vai chegar a tempo, advertiu Mateus. Eles já devem estar na fazenda agora, preparando tudo. E quando perceberem que não conseguirão atrair Luísa até lá, virão buscá-la à força. Ricardo não desiste quando coloca algo na cabeça. E o que você sugere? Zrenia perguntou, seu Lorival, ainda desconfiado. Eu levo vocês até a delegacia, ofereceu Mateus. Ficam lá até tudo isso acabar. Eu vou até a fazenda, tento distraí-los de alguma forma. Luísa, que estivera pensativa durante toda a intuímo da conversa, de repente levantou-lhe o rosto.
uma determinação nova em seus olhos. Não, disse firmemente. Se fugirmos, eles voltarão outro dia, ou encontrarão outra pessoa inocente para atormentar. Precisamos acabar com isso agora. O que está pensando, menina? Component placement? Perguntou Dona Helena, preocupada com o tom resoluto da neta. Vou até lá, declarou Luísa. Vou enfrentar o que quer que tenham preparado. Não! Zrenia exclamaram todos em uníssono. Você não entende, continuou Luísa. Se não for agora, será depois. Eles não vão desistir e da próxima vez podem machucar a senhora, vó, ou Dona Zefa ou qualquer outra pessoa. São homens acostumados a conseguir o que querem. Mas o cavalo... Zrenia começou seu lorival, claramente preocupado. Vou ficar longe dele, garantiu Luísa. Vou ficar no canto do cercado, como o Mateus disse, e vocês todos estarão lá fora, não é? Se o cavalo vier para cima de mim, vocês podem me tirar de lá. É loucura, afirmou Dona Helena, segurando o braço da neta. Não vou permitir isso. Vó, disse Luísa suavemente, tomando as mãos enrugadas da avó entre as suas. Confie em mim. Sei o que estou fazendo. Havia algo no olhar da menina. Uma mistura de medo, sim, mas também coragem e determinação, que fez Dona Helena hesitar. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo que seu falecido marido tinha quando decidia enfrentar uma injustiça, não importando o custo pessoal. Ela tem razão, disse finalmente Mateus, quebrando o silêncio tenso. Conheço Ricardo há anos. Ele não vai desistir. Mas posso prometer uma coisa. Não vou deixar nada acontecer com ela. Vou estar lá, pronto para intervir ao menor sinal de perigo. Eu também vou, declarou seu lorival, erguendo aqui espingarda. E se aquele cavalo ou qualquer um daqueles sujeitos encostarem um dedo na menina, vão se arrepender. E eu vou ficar aqui com Dona Helena esperando o delegado, completou Dona Zefa. Assim que ele chegar, levamos direto para a rica fazenda. O plano estava formado, improvisado e arriscado, mas era o melhor que podiam fazer nas circunstâncias. Luísa sentia o medo crescer em seu peito, mas também uma estranha calma. Fosse o que fosse que aqueles homens haviam planejado, ela enfrentaria, de cabeça erguida. Vamos então, disse, caminhando em direção ao carro de Mateus. Dona Helena abraçou a neta uma última vez, lágrimas nos olhos. Tenha cuidado, minha flor. Lembre-se do que seu avô sempre dizia. Não demonstre medo a um animal assustado. Ele só fica mais agressivo. Luísa assentiu, guardando o conselho como um talismã. O sol começava a descer no horizonte quando o carro de Mateus, seguido pelo trator de seu lorival, deixou o sítio das colinas em direção à fazenda Santa Clara. Ninguém falava, cada um perdido em seus próprios pensamentos e temores. Na fazenda, Ricardo, Fernando e Alexandre já haviam preparado tudo. O cercado estava pronto, um espaço de cerca de 10 metros de diâmetro, com paredes de madeira alta o suficiente para impedir que um cavalo saltasse, mas baixas o suficiente para que os espectadores pudessem apreciar o espetáculo. Num canto, parcialmente escondido pela sombra de uma árvore grande, Vendaval aguardava, inquieto. O animal era verdadeiramente magnífico, um garanhão castanho escuro, quase negro, com uma estrela branca na testa e olhos inteligentes que pareciam avaliar tudo à sua volta. Seus músculos poderosos se moviam sob o pelo brilhante, enquanto ele andava de um lado para outro, ciente de que estava preso, mas ainda não desesperado o suficiente para tentar escapar. Onde está Mateus? Zrenia perguntou Ricardo, verificando seu relógio caro pela terceira vez em 10 minutos. Não sei, respondeu Fernando, sentado em uma cadeira improvisada à sombra, uma cerveja na mão. Talvez tenha desistido. Você sabe como ele é sensível. Sensível demais para o próprio bem, comentou Alexandre, ajustando a câmera que usaria
para filmar o evento. Sempre foi o elo fraco do grupo. Não importa, decidiu Ricardo. Começamos sem ele. Já está ficando tarde e quero isso resolvido antes do anoitecer. Alexandre e Fernando vão até o sítio da menina e a tragam. Se a avó interferir, segurem-na. Mas sem marcas, entenderam? Não preciso de uma investigação por agressão. Os dois assentiram e estavam prestes a sair quando o som de um carro se aproximando chamou a atenção de todos. Era Mateus. E, para surpresa geral, Luísa estava com ele no banco do passageiro. Mas o quê? Swingou Ricardo, confuso. Mateus estacionou e desceu, abrindo educadamente a porta para Luísa. A menina saiu do carro com a cabeça erguida, embora fosse possível ver o leve tremor em suas mãos. Surpresa, Zrenia, disse Mateus, forçando um tom jovial que não combinava com a tensão em seu rosto. Encontrei nossa convidada especial na estrada. Parece que ela já ouviu sobre o nosso pequeno evento. Ricardo estreitou os olhos, desconfiado, mas logo abriu um sorriso cruel ao ver Luísa parada ali, aparentemente entregue em suas mãos. Bem. A vendedora de verduras resolveu nos dar a honra de sua presença. Zombou, aproximando-se. Que bom que decidiu se juntar a nós voluntariamente. Economizou muito trabalho. Fernando e Alexandre trocaram olhares de surpresa, mas logo se juntaram às provocações. Olha só, a caipirinha tem coragem, comentou Fernando, circundando Luísa como um predador avaliando sua presa. Ou será que é só burrice mesmo? A menina não respondeu, mantendo os olhos fixos no cercado à sua frente, onde podia ver o movimento inquieto de vendaval nas sombras. Seu coração batia acelerado, mas mantinha a expressão determinada, recusando-se a demonstrar medo. O que você quer de mim? Swingou. Perguntou finalmente, olhando diretamente para Ricardo. O homem sorriu, surpreso e ligeiramente admirado pela coragem da jovem. Direto ao ponto, gosto disso. Vou ser igualmente direto. Queremos nos divertir um pouco. Ver como uma menina do campo lida com uma situação desafiadora. Me colocando com um cavalo selvagem? Component placement, questionou Luísa, a voz mais firme do que se sentia. Isso não é diversão, é crueldade. Questão de perspectiva, respondeu Ricardo, dando de ombros. Para nós será bastante divertido. Para você, bem, considere uma lição de vida. Luísa deu um passo em direção ao cercado, surpreendendo a todos. Vamos acabar logo com isso. Ricardo riu, verdadeiramente impressionado agora. Admirável! Fernando, Alexandre, preparem tudo. Mateus, ajude a nossa convidada a entrar. Mateus se aproximou de Luísa, fingindo segurá-la com firmeza, enquanto sussurrava em seu ouvido. Seu lourival está posicionado atrás daquele galpão, pronto para intervir. Não se preocupe, não vou deixar nada acontecer com você. A menina assentiu minimamente, sentindo um pequeno conforto em saber que tinha aliados. Enquanto caminhavam até o portão do cercado, notou Vendaval se movendo nas sombras, os olhos do animal fixos nela. Fernando já havia assumido posição com a câmera, pronto para filmar. Alexandre abriu o portão, um sorriso ansioso no rosto. Ricardo observava tudo com a satisfação de um diretor vendo sua visão se tornar realidade. Lembre-se, querida, disse ele, aproximando-se uma última vez. Se gritar bem alto, talvez te tiremos mais rápido. Com um empurrão não tão gentil de Alexandre, Luísa foi jogada para dentro do cercado. O portão se fechou com um estrondo atrás dela, a chave girando na fechadura. Estava presa. Por um momento, nada aconteceu. Luísa ficou parada, perto do portão, as costas pressionadas contra a madeira, enquanto Vendaval permanecia imóvel no extremo oposto do cercado, parcialmente oculto pela sombra da grande árvore. Os dois se estudavam à distância. Isso é entediante,
reclamou Fernando após alguns segundos. Faça alguma coisa, grite, corra, chore. O cavalo não está cooperando, observou Alexandre, decepcionado. Talvez devêssemos provocá-lo. Ótima ideia, concordou Ricardo, pegando um bastão longo que estava apoiado na cerca. Vamos dar uma ajudinha. Antes que pudesse fazer qualquer movimento, Mateus interveio, segurando seu braço. Espere! Dê um tempo. O animal precisa se acostumar com a presença dela. Desde quando você entende de cavalos? Zrenia questionou Ricardo, irritado, mas baixando o bastão. Dentro do cercado, Luísa respirava profundamente, tentando controlar o medo. Lembrou-se das palavras da avó. Não demonstre medo a um animal assustado. Estudou vendaval à distância. Era maior do que imaginara, mais imponente. Seu pelo castanho escuro brilhava mesmo na sombra, músculos poderosos visíveis sob a pele. O cavalo ainda não se movera, mas suas orelhas estavam eretas, atentas, os olhos fixos nela. Não parecia agressivo, apenas cauteloso, como ela mesma. Luísa deu um pequeno passo para o lado, afastando-se um pouco do portão. Vendaval recuou ligeiramente, suas narinas dilatando. Estava tão assustado quanto ela percebeu. Apenas lidava com o medo de forma diferente. O que ela está fazendo? Zrenia perguntou Fernando, confuso. Por que não está gritando? Shhh! Fez Mateus, observando atentamente. Havia algo na interação entre a menina e o cavalo que o intrigava. Luísa deu outro passo lateral, lentamente, sem aproximar-se do animal, apenas saindo da posição defensiva junto ao portão. Vendaval acompanhava cada movimento, as orelhas movendo-se nervosamente. Tudo bem, sussurrou ela, sabendo que o cavalo não entenderia suas palavras, mas talvez respondesse ao tom suave de sua voz. Não vou machucá-lo. Também estou com medo. O garanhão bufou, batendo um dos cascos dianteiros no chão. Era um sinal de alerta, um aviso para que não se aproximasse mais. Respeito seu espaço, continuou Luísa, parando seu movimento lateral. Vê, não vou mais perto. Por um momento ficaram assim, dois seres assustados, presos contra a vontade, estudando-se mutuamente. Havia uma estranha simetria naquela situação que não escapou à percepção de Luísa. Tanto ela quanto Vendaval eram vítimas da crueldade dos homens que os observavam. Isso é ridículo, reclamou Ricardo finalmente, perdendo a paciência. Não é para ser uma sessão de terapia com cavalos. É para haver pânico, gritos, drama. Pegou-em com o bastão novamente e, antes que Mateus pudesse impedi-lo, bateu com força na cerca. O som seco e alto sobressaltou tanto Luísa quanto Vendaval. O cavalo relinchou assustado, levantando-se nas patas traseiras. Agora sim! Moya Component Placement! Exclamou Fernando, animado, ajustando a câmera. Vendaval começou a se mover agitadamente pelo cercado, relinchando e bufando, os olhos arregalados de medo. Luísa se encolheu contra a cerca, tentando ficar fora do caminho do animal em pânico. Parem com isso! Component Placement gritou, não de medo, mas de raiva. Estão assustando ele. Ricardo riu, batendo novamente na cerca. Alexandre se juntou a ele, assoviando e gritando para aumentar a agitação do cavalo. Vendaval galopava em círculos pelo cercado, cada vez mais assustado, aproximando-se perigosamente de Luísa a cada volta. A menina tentava se manter calma, mas era quase impossível com um animal enorme passando a centímetros dela. Parem! Zrenia gritou novamente. Vão matá-lo de medo. Isso já foi longe demais, decidiu Mateus, caminhando em direção ao portão. Vou tirá-la dali. Ricardo bloqueou seu caminho, o rosto contorcido em uma mistura de diversão e crueldade. Nem pense nisso. A brincadeira mal começou. Nesse momento, ouviu-se um som alto de motor. Todos se viraram para ver o trator de seu lourival avançando em direção a eles,
O homem com a espingarda apontada. Abram esse portão agora mesmo. Zrenia gritou, parando o veículo a poucos metros. Ou juro por Deus que atiro. Quem diabos é você? Zrenia perguntou Ricardo, surpreso, mas não intimidado. Sou o vizinho da menina, respondeu seu Lorival, descendo do trator com a arma ainda apontada. E estou aqui para levá-la para casa. A distração foi o suficiente para Mateus alcançar o portão e destrancá-lo. Mas antes que pudesse abri-lo, um som aterrador congelou a todos. Vendaval, em seu pânico crescente, havia virado na direção de Luísa e agora galopava diretamente para ela. O tempo pareceu congelar naquele instante. Luísa viu Vendaval galopando em sua direção, uma montanha de músculos e fúria, os olhos arregalados de medo. Ouviu os gritos dos homens do lado de fora, viu Mateus lutando para abrir o portão, seu Lorival erguendo a espingarda. Em uma fração de segundo, tomou uma decisão que desafiava todo o instinto de autopreservação. Em vez de tentar fugir ou se encolher, o que provavelmente resultaria em ser pisoteada pelo animal em pânico, Luísa deu um passo à frente, diretamente no caminho do cavalo, e ergueu ambas as mãos na frente do corpo, palmas abertas. Pare! Gritou com toda a força de seus pulmões, a voz carregando uma autoridade que ninguém, nem mesmo ela, sabia que possuía. Surpreendentemente, Vendaval hesitou. Foram apenas alguns segundos de hesitação, mas o suficiente para quebrar seu impulso. O cavalo desviou no último instante, passando tão perto que Luísa pôde sentir o vento de sua passagem agitando seus cabelos. Um silêncio atônito caiu sobre todos que assistiam. Fernando havia até mesmo parado de filmar, boquiaberto. Vendaval deu mais uma volta completa no cercado, agora em velocidade reduzida, antes de parar a alguns metros de Luísa. O animal bufava pesadamente, ainda agitado, mas algo havia mudado. Seus olhos, antes cheios de pânico cego, agora estudavam a menina com o que parecia curiosidade cautelosa. Não tenha medo, disse Luísa suavemente, mantendo as mãos à frente, sem fazer movimentos bruscos. Sua voz tremeu ligeiramente, mas manteve o tom calmo e firme. Não vou machucar você. Ninguém vai machucar você. Lentamente, com movimentos quase imperceptíveis, começou a baixar as mãos. Vendaval acompanhava cada gesto, as orelhas movendo-se nervosamente, mas sem recuar ou avançar. O que está acontecendo? Zrenia, sussurrou Alexandre perplexo. Por que ele não a ataca? Calem-se, ordenou Mateus, em voz baixa, ainda com a mão na fechadura do portão, pronto para intervir se necessário. Não façam nenhum movimento brusco. Dentro do cercado, uma estranha comunicação silenciosa se estabelecia entre a menina e o cavalo. Luísa deu um pequeno passo lateral, afastando-se do portão. Vendaval espelhou seu movimento, dando um passo na direção oposta, mantendo a mesma distância. É como uma dança, murmurou seu Lorival, baixando lentamente a espingarda, fascinado pela cena. Luísa continuou falando com o animal, sua voz tão baixa que os homens do lado de fora mal podiam ouvi-la. Mas Vendaval escutava, suas orelhas se moviam captando cada palavra, cada inflexão. Você também foi maltratado, não foi? Cingou ela, dando outro passo delicado. Também tem cicatrizes que ninguém pode ver. Sei como é. O cavalo bufou suavemente, como se respondesse. Mexeu a cabeça para cima e para baixo, o longo pescoço arqueado em um gesto quase majestoso. Não vou tentar montá-lo, continuou Luísa. Não quero dominá-lo. Só quero sair daqui em segurança, nós dois. Com infinita paciência e coragem, deu mais um passo em direção ao animal. Vendaval não recuou, mas também não avançou. Permaneceu imóvel, observando-a com aqueles olhos profundos que pareciam conter toda a sabedoria e todo o sofrimento do mundo. O que ela está fazendo?
Zrenia perguntou Fernando, confuso e frustrado. Isso não era para acontecer assim. Cale a boca, ordenou Mateus, mais firmemente desta vez. Algo extraordinário estava acontecendo diante de seus olhos, e ele não permitiria que a estupidez dos companheiros arruinasse o momento. Ricardo observava em silêncio, seu rosto uma máscara indecifrável. A brincadeira cruel que havia planejado não estava saindo como esperado, mas não podia negar a fascinação que sentia pela cena que se desenrolava. Dentro do cercado, Luísa e Vendaval continuavam sua comunicação silenciosa. A distância entre eles diminuía gradualmente, não porque a menina se aproximava, mas porque o cavalo, por vontade própria, dava pequenos passos em sua direção. Isso mesmo, encorajou ela, vendo o animal se aproximar. Ninguém vai te machucar mais, eu prometo. Vendaval estava agora a menos de 2 metros dela. Podia sentir seu cheiro selvagem, ouvir sua respiração poderosa. O animal abaixou a cabeça, esticando o pescoço em sua direção, as narinas dilatadas captando seu aroma. Com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito, Luísa levantou lentamente uma mão, oferecendo-a para que o cavalo cheirasse. Era o momento mais perigoso. Se Vendaval interpretasse o gesto como ameaça, poderia atacar instantaneamente. Os segundos se arrastaram como horas. Ninguém respirava, nem dentro nem fora do cercado. Até mesmo o vento parecia ter parado. Como se a própria natureza esperasse para ver o desfecho daquele encontro improvável. Vendaval aproximou seu focinho da mão estendida, respirando profundamente. Luísa podia sentir seu hálito quente na pele. Manteve-se absolutamente imóvel, permitindo que o animal a conhecesse em seus próprios termos. Então, para assombro de todos, o cavalo selvagem, que nunca havia permitido o toque humano, sem violência, encostou suavemente o focinho na palma da mão de Luísa. Meu Deus do céu! Sussurrou seu Lorival, abaixando completamente a espingarda. Mateus sentiu um nó se formar em sua garganta. Mesmo Alexandre e Fernando pareciam atordoados pelo que presenciavam. Ricardo continuava impassível, mas algo em seu olhar havia mudado. Uma sombra de dúvida, onde antes só havia certeza arrogante. O toque durou apenas alguns segundos. Vendaval recuou, como que surpreendido pela própria ousadia. Afastou-se alguns passos, sacudindo a cabeça como se tentasse entender o que acabara de fazer. Luísa não se moveu, respeitando a necessidade de espaço do animal. Seu rosto estava sereno, quase radiante, como se tivesse recebido um presente precioso. O que foi isso? Perguntou Fernando finalmente, quebrando o silêncio reverente que havia caído sobre todos. Isso, meu caro ignorante, respondeu Mateus com um sorriso pequeno. Foi mais coragem do que você jamais terá na vida. O som de sirenes ao longe anunciou a chegada tardia do delegado. Com a distração, Mateus finalmente abriu o portão. Luísa chamou suavemente. É hora de sair. A menina olhou para Vendaval uma última vez, como se agradecesse silenciosamente. Depois, com movimentos lentos para não assustar o animal, dirigiu-se ao portão aberto. Quando estava a poucos passos da saída, algo extraordinário aconteceu. Vendaval começou a caminhar em sua direção novamente, não com agressividade, mas com uma espécie de determinação tranquila. Todos congelaram, incluindo Luísa. Não se mexa, aconselhou Mateus, tenso. Mas a menina não demonstrava medo. Havia um entendimento em seus olhos, como se de alguma forma soubesse que não estava em perigo. O cavalo parou ao seu lado, tão próximo que ela poderia tocar seu flanco, apenas estendendo o braço. Por um momento ficaram assim, lado a lado. A menina e o animal selvagem, duas almas feridas que haviam encontrado um improvável ponto de conexão. Ele está protegendo ela? Zrenia perguntou a Alexandre, incrédulo.
Ninguém respondeu, porque ninguém tinha realmente uma resposta. O que estavam presenciando desafiava tudo o que sabiam sobre cavalos selvagens, especialmente sobre vendaval. Vá em paz, sussurrou Luísa para o animal, antes de dar os últimos passos até o portão. Quando saiu do cercado, seu lourival imediatamente a envolveu em um abraço protetor. Mateus fechou-lhe o portão atrás dela, trancando-o novamente para evitar que Vendaval escapasse. Você está bem, menina? Component Placement perguntou seu lourival, verificando-a em busca de ferimentos. Estou, respondeu Luísa, um pouco atordoada pela experiência, mas estranhamente calma. Ele não ia me machucar. Nunca ia. O som das sirenes estava muito próximo agora. A viatura da polícia entrou na propriedade, seguida pelo carro de Dona Zefa com Dona Helena no banco do passageiro. Luísa! Zrenia gritou à avó assim que o carro parou, descendo com dificuldade, mas com a urgência do amor e da preocupação. Minha menina! As duas se abraçaram longamente, enquanto o delegado Marcos e seu assistente saíam da viatura, observando a cena confusos. O que está acontecendo aqui? Perguntou à autoridade um homem de meia idade, com uniforme impecável e expressão severa. Esses homens, apontou seu lourival para Ricardo, Fernando e Alexandre, sequestraram a menina e a colocaram naquele cercado com um cavalo selvagem. Podia ter morrido. Isso é verdade? Perguntou o delegado, dirigindo-se a Ricardo, que permanecia surpreendentemente calmo. De forma alguma, respondeu o homem rico, ajeitando o paletó, como quem se prepara para um discurso ensaiado. A menina veio por vontade própria. Estávamos apenas mostrando a ela nossa fazenda. Quero dizer, a fazenda que pretendemos comprar. O cavalo estava no cercado por coincidência. Mentira! Exclamou Dona Helena, afastando-se da neta para encarar o homem. Vocês foram até minha casa, invadiram, quebraram minha janela, perseguiram minha neta pelos campos. Tem alguma prova disso, senhora? Component Placement questionou Ricardo com um sorriso frio. Sua palavra contra a nossa, e somos 4 homens de negócios respeitáveis. 3, corrigiu Mateus, dando um passo à frente. Eu confirmo tudo o que eles estão dizendo, delegado. Foi um plano para humilhar a menina, para nos divertirmos às custas do medo dela. Ricardo, Fernando e Alexandre olharam para ele, chocados com a traição inesperada. Você enlouqueceu? Zrenia Ricardo. Está jogando fora anos de amizade por causa de uma caipira? Não, respondeu Mateus, olhando-o diretamente nos olhos. Estou recuperando algo que perdi há muito tempo. Minha humanidade. O delegado começou a fazer perguntas a todos os presentes, tomando notas em um pequeno caderno. Seu assistente foi até a viatura buscar algemas, apesar dos protestos veementes de Ricardo sobre sua posição e influência, enquanto os adultos discutiam e prestavam depoimentos. Luísa voltou sua atenção para o cercado. Vendaval estava parado junto à cerca, observando-a, como se entendesse que algo importante estava acontecendo. Aproximou-se lentamente, sob o olhar atento de Dona Helena, que não a impedia, mas acompanhava cada movimento com preocupação maternal. Obrigada, disse Luísa ao animal quando chegou perto da cerca. Você poderia ter me machucado, mas não o fez. Você é mais gentil do que os homens que o temem. Vendaval balançou a cabeça, como se entendesse suas palavras. Havia uma conexão inexplicável entre eles, algo que transcendia a barreira entre espécies, algo nascido do reconhecimento mútuo, do sofrimento e da resiliência. Você devia ficar com ele, disse Mateus, aproximando-se cautelosamente. Nunca vi Vendaval permitir a proximidade de ninguém assim. Ele não é meu para ficar, respondeu Luísa com uma sabedoria além de seus anos. Não pertence a ninguém. É por isso que nos entendemos. O delegado se aproximou,
acabando de anotar os depoimentos iniciais. Ricardo, Fernando e Alexandre estão detidos por enquanto, informou. Vamos levá-los para prestar depoimento formal na delegacia. Precisarei que todos vocês compareçam mais tarde para o mesmo. Delegado! Chamou Mateus. Há algo mais que precisa saber. Esses homens não vieram a esta cidade por acaso. Estão planejando comprar todas as terras ao redor para construir um resort de luxo. O sítio das Colinas, onde Dona Helena e Luísa vivem, está entre as propriedades visadas. Dona Helena empalideceu, segurando-se o braço da neta para se apoiar. Mas é nossa casa. Não está à venda. Eles têm métodos para convencer pessoas a vender, continuou Mateus. Intimidação, pressão, suborno de autoridades locais já fizeram isso antes em outros lugares. O delegado franziu o senho, anotando essa nova informação. Isso é grave. Acusações de tentativa de grilagem, além de sequestro e exposição de menor a perigo. É tudo mentira, Swing gritou Ricardo enquanto era conduzido à viatura. Vou processar todos vocês, não sabem com quem estão lidando. Seu Lourival e Dona Zefa observavam a cena com expressões de alívio e indignação. A comunidade havia sido ameaçada, mas estava se unindo para proteger os seus. Enquanto a viatura policial se afastava, levando os 3 homens ricos, Luísa permaneceu junto ao cercado. Vendaval havia se aproximado, até estar quase encostado na cerca, sua grande cabeça a centímetros da menina. O que vai acontecer com ele agora? Component Placement? Perguntou Luísa, olhando para Mateus. Não sei, admitiu o homem. Normalmente, ele escapa após alguns dias. Ninguém consegue mantê-lo preso por muito tempo. É como diz a lenda, ele aparece e desaparece como o vento. Ele merece ser livre, afirmou Luísa. Depois de tudo o que sofreu nas mãos dos homens, Mateus olhou para a menina com novos olhos, impressionado com sua compaixão e sabedoria. Depois de tudo o que ela mesma havia sofrido naquele dia, sua preocupação era com o bem-estar do animal. Vou abrir o portão antes de ir embora, prometeu. Deixar que ele escolha seu caminho. Obrigada, sorriu Luísa, genuinamente grata. A noite começava a cair, quando finalmente deixaram a fazenda Santa Clara. Luísa, Dona Helena, seu Lourival e Dona Zefa em um carro, Mateus no seu próprio veículo. Haviam combinado de se encontrar na delegacia na manhã seguinte para formalizar os depoimentos. Antes de partir, Mateus, conforme prometido, abriu o portão do cercado. Vendaval, porém, não saiu imediatamente. Ficou parado na entrada aberta, como se avaliasse suas opções, como se algo o mantivesse ali, hesitante. Luísa olhou pela janela traseira do carro enquanto se afastavam, vendo a silhueta majestosa do cavalo contra o céu avermelhado do pôr do sol. Por um momento achou que ele havia optado por ficar no cercado, mesmo com a porta aberta. Mas então, justo quando o carro fazia uma curva na estrada, viu o vendaval finalmente sair, não em uma corrida desesperada para a liberdade, mas em um trote calmo e digno, como alguém que sabe exatamente onde está indo. Naquela noite, enquanto Luísa se preparava para dormir, exausta após o dia mais extraordinário de sua vida, ouviu um ruído do lado de fora da casa. Aproximou-se da janela e afastou a cortina. Lá, na luz prateada da lua, estava Vendaval. O garanhão selvagem que ninguém jamais conseguira domar estava parado no quintal do Sítio das Colinas, como um guardião silencioso. Vó! Chamou baixinho, acordando Dona Helena, que dormitava na cadeira de balanço. Venha ver. A idosa se juntou à neta na janela, seus olhos arregalados de espanto ao ver o magnífico animal tão perto da casa. Ele seguiu a gente, sussurrou Luísa, maravilhada. Escolheu vir para cá. Dona Helena abraçou a neta pelos ombros, um sorriso lento se formando em seu rosto cansado.
Talvez ele tenha finalmente encontrado um lugar para chamar de lar, disse suavemente. Assim como todos nós precisamos de um. Luísa assentiu, observando Coal, o pom do cavalo que agora abaixava a cabeça para pastar tranquilamente na grama do quintal, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Não tentaria prendê-lo ou domá-lo. Se Vendaval decidisse ficar, seria por escolha própria, não por coerção ou medo. Aquele dia de terror havia se transformado em algo inesperadamente belo, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, havia a possibilidade de conexão, compreensão e liberdade. A crueldade dos homens ricos havia involuntariamente criado uma ponte entre duas almas feridas que, de outra forma, nunca teriam se encontrado. E enquanto Vendaval pastava sob o luar, livre para ir embora a qualquer momento, mas escolhendo ficar, Luísa soube que algo fundamental havia mudado em sua vida. Não era apenas o sítio que havia sido salvo ou sua segurança física que havia sido garantida. Era algo mais profundo e mais precioso, a descoberta de sua própria força interior, tão selvagem e indomável quanto o espírito do garanhão, que agora velava por ela. Na manhã seguinte, o sítio das colinas despertou para uma nova realidade. Vendaval ainda estava lá, pastando tranquilamente próximo ao pomar, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Quando Luísa saiu para alimentar as galinhas, o garanhão ergueu a cabeça, observando-a com olhos inteligentes que pareciam entender muito mais do que um animal normal seria capaz. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena comunidade. Logo, vizinhos começaram a aparecer, curiosos para ver o lendário cavalo selvagem que agora parecia ter escolhido o sítio das colinas como seu novo lar. Todos queriam ouvir a história diretamente de Luísa, como ela havia enfrentado os homens ricos, como tinha entrado no cercado com Vendaval e, o mais incrível, como havia conseguido tocar o animal, que nunca antes permitira a aproximação humana. Na delegacia, Ricardo, Fernando e Alexandre foram libertados após pagarem fiança, mas as acusações contra eles permaneciam: sequestro, cárcere privado, maus tratos a animais, tentativa de intimidação. Mateus, que havia decidido ficar na cidade para testemunhar contra os ex-amigos, informou a Dona Helena e Luísa que os 3 homens já haviam partido em seus carros luxuosos, jurando vingança e processos contra todos os envolvidos. Eles têm dinheiro e advogados poderosos, admitiu Mateus durante uma visita ao sítio. Mas também tenho recursos e estou disposto a usá-los para proteger vocês. Além disso, tenho documentos sobre os planos dele para o resort. Não vão conseguir intimidar ninguém tão facilmente agora. A comunidade se uniu como nunca antes. O delegado Marcos prometeu proteção especial para o sítio das colinas e reforçou o policiamento na área. Seu Lourival e outros vizinhos organizaram um sistema de vigilância, verificando regularmente se não havia estranhos rondando a propriedade. Dona Zefa e outras mulheres da região passaram a visitar Dona Helena diariamente, trazendo comida, remédios e, principalmente, companhia. Quanto a Vendaval, ele permaneceu, não no estábulo que seu Lourival e outros homens se ofereceram para construir, mas sempre por perto, livre para ir e vir conforme desejasse. Às vezes desaparecia por alguns dias, como sempre fizera, mas invariavelmente retornava, como se o sítio das colinas fosse, agora, seu ponto de referência, seu porto seguro. Com o passar das semanas, Luísa e o Garanhão desenvolveram uma relação extraordinária. Não era como a de uma dona e seu animal, mas como a de 2 amigos, 2 iguais que escolhiam livremente a companhia, um do outro. Ela nunca tentou montá-lo ou prendê-lo, e talvez, por isso mesmo, Vendaval passou a segui-la quando ela ia à cidade vender verduras,
como um guardião silencioso. A imagem da menina caminhando pela estrada de terra, com o imponente garanhão negro seguindo-a voluntariamente, logo se tornou famosa na região. Pessoas de cidades vizinhas começaram a vir, especialmente para ver a menina do cavalo selvagem, como passou a ser conhecida. Um dia, quando levava suas verduras para Sil, para a feira, Luísa notou um grupo de turistas tirando fotos dela, com um vendaval. Quanto você cobra para deixarmos as crianças tirarem fotos com o cavalo? Zrenia perguntou uma mulher bem vestida, abrindo a bolsa. Luísa sorriu, balançando a cabeça. Vendaval não é meu para alugar, senhora. Ele é livre e escolhe tu estar aqui. Se quiser tirar fotos, peça permissão a ele, não a mim. A mulher pareceu confusa, enquanto Luísa continuava seu caminho. Mas a história dessa resposta também correu, aumentando ainda mais a curiosidade e o fascínio que cercavam a jovem e seu incomum companheiro. Foi Mateus quem primeiro sugeriu a ideia durante um almoço de domingo no sítio das Colinas. Vocês poderiam transformar isso em um negócio, sabem? Não explorando o vendaval, claro, mas usando a atenção que ele atrai. Um centro de recuperação para cavalos maltratados, talvez. Ou um lugar onde crianças possam aprender sobre como tratar os animais com respeito. A ideia cresceu e tomou forma. Com a ajuda financeira de Mateus, que insistia ser apenas um pequeno gesto de reparação pelos anos em que ignorara a crueldade dos amigos e o apoio da comunidade, o Sítio das Colinas começou sua transformação. Em um ano, tornou-se o Santuário Vendaval, um lugar onde animais resgatados de situações de abuso e negligência podiam se recuperar e onde pessoas, especialmente crianças, aprendiam sobre respeito mútuo e liberdade. Luísa, com sua habilidade natural de se comunicar com os animais, tornou-se a alma do projeto, com Dona Helena colaborando com sua sabedoria ancestral sobre ervas e remédios naturais. O resort dos homens ricos nunca se materializou. As terras que seriam compradas permaneceram nas mãos das famílias que há gerações as cultivavam. A pequena cidade continuou sendo pequena, mas agora havia um fluxo constante de visitantes interessados no santuário e em sua notável história. Vendaval, é claro, permaneceu livre. Com o passar dos anos, outros cavalos se juntaram ao santuário, alguns resgatados de circos, outros de proprietários abusivos, outros ainda abandonados por não serem mais úteis. Para surpresa de todos, o garanhão selvagem parecia entender seu papel especial, ajudando os recém-chegados a se adaptarem, mostrando-lhes que estavam seguros, que não precisavam mais temer os humanos. Houve dias difíceis, é claro. Ricardo e seus amigos tentaram processar Luísa e sua avó por difamação, mas os casos foram arquivados graças ao testemunho de Mateus e às provas que ele forneceu sobre as verdadeiras intenções do grupo. Houve tempestades que danificaram estruturas, doenças que atacaram os animais, momentos de dúvida e exaustão. Mas sempre que Luísa se sentia desanimada, era só olhar para o campo, onde Vendaval galopava livremente, para lembrar-se do que realmente importava. O magnífico animal havia escolhido ficar, mesmo podendo ir embora a qualquer momento. Havia escolhido confiar, mesmo depois de tudo o que sofrera, nas mãos dos homens. Essa era a verdadeira lição do Santuário Vendaval. A liberdade de escolher, o poder da confiança mútua, a capacidade de cura que surge quando respeitamos o espaço e a dignidade uns dos outros, sejam humanos ou animais. Em noites de lua cheia, ainda era possível ver Luísa e Vendaval caminhando juntos pelos campos. A menina que vendia verduras havia se tornado uma jovem mulher forte e determinada. O cavalo selvagem que todos temiam havia se tornado um símbolo de resiliência e liberdade, e juntos eles lembravam a todos que os encontravam que, mesmo das situações mais cruéis e desesperadoras,
podia nascer algo belo e transformador. Como os antigos da região costumavam dizer, olhando para os dois, há vendavais que destroem tudo por onde passam e há vendavais que limpam o ar e anunciam novos começos. Este é do segundo tipo. E assim, chegamos ao final desta história tão emocionante, desta jornada profunda que conectou Luísa e Vendaval de maneiras que a ciência talvez nunca consiga explicar completamente. Uma história que nos lembra do poder transformador que os animais podem ter em nossas vidas, especialmente nas vidas de jovens que enfrentam adversidades aparentemente intransponíveis. O que testemunhamos aqui não foi apenas a história de uma menina e seu cavalo. Foi uma lição sobre conexões que transcendem palavras, sobre como a compreensão mútua pode romper barreiras que parecem intransponíveis, sobre como encontros aparentemente improváveis podem ser, na verdade, parte de um plano maior que não conseguimos compreender. Vendaval, com sua história de sobrevivência e resiliência, ensinou Luísa não apenas sobre coragem, mas a compreender que a liberdade, mesmo em seus momentos mais precários, tem valor inestimável. E Luísa, com sua percepção única e seu coração aberto, deu a Vendaval a chance de completar sua jornada com dignidade e confiança, cercado por aqueles que finalmente o respeitavam por quem era. Esta história me tocou profundamente enquanto a preparava para vocês. Foram longas horas de pesquisa, conversas com comunidades rurais, onde homem e animal vivem em harmonia, entrevistas com pessoas que testemunharam o poder da conexão entre humanos e cavalos, tudo para trazer esta narrativa da forma mais autêntica e emocionante possível. Espero que ela tenha tocado seu coração como tocou o meu. E agora gostaria de saber, qual é o seu maior sonho? Talvez seja encontrar uma conexão tão especial quanto a de Luísa e Vendaval. Talvez seja defender aqueles que não podem se defender. Ou quem sabe, transformar injustiça em propósito, como Luísa fez ao criar o santuário que acolhe animais maltratados. Compartilhe-se nos comentários, vou ler cada um deles e responder pessoalmente. Se esta história significou algo para você, por favor, deixe seu like. Este pequeno gesto significa muito para o canal e nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Quero agradecer especialmente a você que assistiu até aqui. Sua dedicação e interesse são o que nos motiva a continuar buscando e compartilhando estas narrativas tão especiais. E se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para fazer parte da nossa comunidade. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações. Temos muitas outras histórias incríveis para compartilhar. Algumas alegres, outras comoventes, como esta, mas todas destinadas a nos lembrar do poder extraordinário das conexões entre humanos e natureza. Por fim, gostaria que você deixasse um comentário dizendo de qual parte da história você mais gostou. Foi o confronto corajoso de Luísa com os homens ricos? O momento em que Vendaval tocou sua mão no cercado? Ou talvez a transformação do Sítio das Colinas em um santuário que acolhe outros animais feridos? Sua opinião é muito importante para nós e nos ajuda a preparar histórias ainda melhores para o futuro. Muito obrigado por estar aqui, por se emocionar conosco, por acreditar no poder transformador das histórias. Até nosso próximo encontro aqui no que possamos, como Luísa, encontrar força e propósito, mesmo nos momentos mais desafiadores de nossas jornadas. Que Deus abençoe cada um de vocês.